Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karine Pacheco, médica veterinária integrativa e paliativista. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Multiespécie Podcast. Hoje com uma família maravilhosa que eu sou super fã e vocês já vão conhecer. Né, Manu? Exatamente, sejam muito bem-vindos. Então, eu sou a Manuela, sou influenciadora também, sou responsável por todo o marketing do Hospital Veterinários com Amor. E olha, esse pessoal aqui, a gente tentou trazer eles outra vez, não deu certo, mas hoje deu tudo certo pra gente vir, que olha, os nossos convidados, ele é jogador, então ele tá sempre por aí, né? Hoje quem traz a família é a Fiona, uma vira-lata maravilhosa, a típica vira-lata estopinha, que já tá andando aqui pelo estúdio. Vai ser difícil pegar ela, não vai ser tão difícil com biscoito. E a estopinha, a Fifi trouxe hoje a querida Gabriela, psicóloga, mãe, mulher de jogador de futebol, nômade. Mãe de pet, tudo isso e mais um pouco. E o Johnny, jogador atualmente do Pato Futsal, né? Johnny, goleiro, super aclamado por todo mundo aqui em Pato Branco. Todo mundo, eu não conheço ninguém que não goste, que não admire o trabalho do Johnny. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz em poder conversar com vocês sobre esse outro lado, que é a vida de família de pet, né? A gente que agradece o convite, né? A gente ficou super feliz de contar a história da gente, de todos os cachorros que a gente já teve, né? Agora a gente tá só com a Fiona, mas já foram vários, né? Vários. Já foram vários. E me conta, vamos começar então pela Fiona, né? Que já tá aqui. Antes de começar, eu queria entregar um presentinho pra vocês, tá? Com muito carinho pra vocês três. Show de bola. Ali com a parceria da Moda Pets Luli. Mostra lá. Tem que abrir, tá? Porque a gente quero gosta aproveitar de também ver. e agradecer, né, o convite, né? É uma coisa diferente para mim, que geralmente sou convidado sempre para programas para falar de esporte, de futsal, da minha carreira. E hoje está aqui para falar um pouquinho dos nossos pets e nossos cachorros, das nossas danças aí. Vai ser bem legal. É isso aí, mas vamos falar de futebol também. É isso aí. Essa camiseta, o tecido dela é dry fit, acho que fala, mas é boa para realizar esportes, então quando vocês quiserem ir na academia com ela, a gente super agradece. vai por mim. Vamos fazer um merchan. Adorei ficar. Vamos botar a bandana na fita. Gente, me contem. Vocês foram embora daqui de Pato, né? Uma época, né? Nessas andanças de futebol, que eu quero até que vocês me falem um pouquinho como é que funciona. Olha lá, que linda. É assim? Assim. Sim. Aí já. Como é que funciona? Assim, cada temporada vocês estão num lugar. Eu vi essa semana que foi renovada aí por mais algum tempo, né? Algumas temporadas aí para o Johnny ficar por aqui. E como é que é essas andanças de vocês por aí? O jogador de futsal, né, que é o meu caso, ele geralmente não tem um contrato tão longo, né? Uhum. O máximo que eu já fiz é 2 anos de contrato. Então, por isso a gente muda bastante, né? E geralmente, por exemplo, se tu se destaca numa temporada, a outra tu recebe proposta de outra equipe, entendeu? Isso for uma coisa boa para você, para sua família. Você vai e aí tem muito essa mudança, né? De cidade, de estado. Até para mim não aconteceu, mas tem pessoas que mudam de país também, né? Vão para outros países. Então acontece isso é bem comum, né? E a gente se adaptou a isso, né? Por mais que pareça uma loucura, cada ano num lugar, 1 a 2 anos, mas a gente se adaptou já a isso. Já gostam dessa vida? Eu Você acho que fica mais de 2 anos em um lugar, já tá achando estranho, já tá falando, nossa, tem que dar uma saidinha. Mas deve ser divertido. Mas como é? Experiências. Já quer outro lugar. E agora vocês têm um filho também, né? O Vicente, que tem 5 anos, né? E como é que é pra ele, assim, agora em idade escolar também? Como é que fica essa função toda junto com um filho pequeno, assim? A gente foi casado muito tempo antes de ter o Vi, né? Eu acho que foi 10 anos a gente ficou casado sem ter o Vicente. E aí o Vicente veio, Pato Branco, né? Eu falo É Pato Branquense? Pato Branco, gente, eu nunca vi como as pessoas ficam grávidas aqui. São férteis, né? Meu Deus, não, de Eles verdade. falam que bebeu verdade. água do Rio Ligeiro, né? Deve sei ser. como é que é o Deve nome. ser. Deve ser. Eu não porque- sei como é que é, mas assim, ó, as pessoas ficam muito grávidas aqui. De verdade. Não, é verdade. Eu sei porque ali no hospital
hospital, a gente sempre tem muitas veterinárias, né? Nossa, não passa um ano sem ter uma ou duas engravidando. O negócio aqui é... Sim, eu frequento um lugar também que todas ficaram grávidas, as 3 juntas, assim. Eu falei, meu Deus, como é que consegue, né? Muito legal isso. Mas aí a gente ficou casado muito tempo sem ter o Vicente, então era mais tranquilo, né? A gente colocava as coisas no caminhão, pegava os cachorros, botava no carro, não tinha porta-mala, porque um pouco ia no porta-mala, outro pouco ia no banco de trás. E aí a gente mudava, assim, né? Tranquilo. E aí o Vicente nasceu aqui, a gente foi para Sorocaba, ele ainda era pequeno, e aí a gente retornou para cá. Mas quando a gente retornou para cá, a gente percebeu, assim, que para ele já foi mais difícil essa mudança, né? Ele sente saudade dos amigos, o Johnny também ficou um pouco triste, assim, né? Porque ele também estava sendo difícil para o Vicente. Ele olhando o Vicente, a gente olhando o Vicente, assim, não tão bem, né? Aí a gente ficou se sentindo meio culpado, assim, né? Mas também é a nossa vida, né? Foi da forma que o universo propôs pra gente. Até porque ele já tinha ali, quando nós saímos de lá, ele tinha 3 anos, não, 4 anos já, né? E ele já tinha amiguinhos na escola e tal, já tinha feito uma rede o primeiro lá. Grupinho, né? Isso, Aí ele sentiu um pouco, assim. E aqui ele já fez novos amigos, já se acostumou? Porque as crianças acabam se adaptando mais fácil também, exatamente. né? Ai, que bom. A gente fez uns ajustes, assim, hoje ele frequenta uma escolinha que é construtivista, né? Que é mais na nossa ideia, assim. Sim. Mais solto, mais livre, tem bastante natureza, tem trilha ecológica. Então, aí quando ele eu acho que ele meio que ali, agora eu tô bem. E aí encontrei de novo. Sim. Ai, que bom. Tá E bem. foi nessa ida para Sorocaba que veio junto a Fifi. É. Como é que foi isso? Vocês chegaram lá só com o Vicente, sem cachorro? Não, Ainda tinha cachorro? tinha 3. Lá em Sorocaba ainda tinha 3. Os 3... Isso. Ah. A gente tinha a Bolinha, que morreu em dezembro agora, 18 anos. Que tava, antes de a gente se conhecer, a Bolinha já era minha, né? A gente tinha a Vitória, que a gente adotou em Jaraguá. Que a gente pegou também num lugar onde eu joguei, uma cidade onde eu joguei, em Jaraguá do Sul. E aí a gente pegou o Calvin em Joinville, que é o Caolho, né? E aí moravam os 3 aqui, tá? O Vicente nasceu. Só que daí a gente levou eles pra... A gente aconteceu um acidente em casa, né? Que o Calvin é um cachorro grande, que não tem um olho. E ele tem muitos traumas, assim. A gente acha que ele tem um trauma, assim, com criança e tal. E ele era agressivo com crianças. E quando eu fiquei grávida, a gente chamou uma pessoa que... Eu trabalhava com comportamento, tal, canino, né? Pra ajudar a gente nessa adaptação, porque a gente ficou com medo, né? A gente fez tudo possível, assim, né? Dentro daquelas orientações e tal. Aí fez negócio de levar o pano com placenta, né, amor? Com a sujeirinha do O parto. Johnny que levou? Ele pegou carregando a aquela placenta. fralda lá, levou. Antes do Vicente chegar em casa e tal, a gente tentou fazer ali da forma que a gente foi orientado, que a gente também não tinha muito... Mas aí quando o Vicente estava com 6 meses, o Calvin mordeu o Vi. E foi uma mordida assim bem significativa, porque ele tinha 6 meses e abriu aqui assim, né? Nossa. E aí ele teve que dar pontos, hoje ele tem uma cicatriz aqui. E aí, só que pra gente foi um choque, né, amor? Foi. Porque a gente era muito ligado ao Calvin, ainda, Ele né? tinha que idade nessa época, o Calvin? O Calvin? Quando Ele já Vicente tinha nasceu. uns... Deixa eu pensar aqui, ele foi pego lá em 2015. Então, isso foi em 2019, né? Tinha uns 5 anos, acho. 4 ou 5 5, anos. E ele era muito... o Johnny e ele eram muito, assim, juntos, né? E aí teve uma... Aí passou a ser... Aí a gente não tava, né? Eu falei, não vou dar ele, porque eu, né? Não, vai dar certo, eu vou conseguir fazer. Então, eu comecei a fazer várias coisas, a trabalhar aquilo, porque eu não aceitava que eu não poderia mais ter ele. E eu achava um absurdo tu dar um cachorro, assim, sabe? Sim. Tipo, tu tem um cachorro e tu dá ele, assim, e eu julgava muito, né? Só que daí o universo veio. É sempre assim. É sempre Tudo, assim. né? Eu falo, assim, que às vezes a gente, na vida adulta, a gente tem que fazer escolhas, né? Claro. E aí teve uma vez, aí passou um pouco, a gente ficou meio que cuidando, e aí o Calvin mordeu novamente o Vicente. Nossa. Aí dessa vez foi mais sério. Porque E daí em que pegou... circunstâncias, assim, ele mordeu? Ele tava no berço e o Calvin foi lá? Você tava Não. brincando? Como é que foi isso, assim? Ele não era um cachorro que ia lá morder, né? Mas, tipo assim...
a primeira vez acho que o Vicente estava no sofá, e aí acho que encostou nele. Ai, E, já ele, era e muito o, no- criativo. eles, nossos cachorros, eles viviam com a gente assim, Sim. né, dentro de casa e tal. E aí essa segunda vez a gente meio que deu uma relaxada, que já fazia um tempão que não tinha, que tinha Achou que não ia ter acontecido. nada. E aí acho que o Vicente estava engateando na época e a Gabi estava fazendo um negócio na cozinha, mexendo com comida, alguma coisa assim. O Calvin foi comer brócolis. Não foi isso. Eu não lembro direito o que era. Eu sei que o Vicente encostou nele de novo. Aham. Entendeu? Aí ele foi só um reflexo, né? Meu Deus. Ele só virou e mordeu. Ele não fica assim em cima. Entendi. Mas ele era pequeno, né? Claro. Imagina um cachorro grande. Claro. E aí ali foi a gota Só d'água que pra daí nós. pegou o olho e a cabeça aqui, né? Nossa. Aquilo foi bem... Gente, que perigo. Aí a gente ficou... Daí aquilo foi um conteúdo bem sensível, assim, pra gente, né? E aí, bom, a gente levou o Calvin pra Sorocaba, a gente foi embora, mas a gente já tava na cabeça que não ia dar mais pra ficar com o Calvin, mas também não podia dar o Calvin, né? Levamos ele, chegamos os 3 cachorros lá, e aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Porque naquele momento eu percebi, ou eu vou fazer alguma coisa e remanejar a minha família, Sim. nossa família, ou vai acabar acontecendo uma coisa mais séria, né? Sim. Aí a minha mãe mora lá na Praia do Rosa, tipo um sítio assim. Daí eu falei, mãe, tu fica com o Calvin? Daí ela falou, fico, né? Eu falei, daí eu te ajudo, eu pago todas as despesas dele, pago o jardineiro pra ti, aquela coisa. E aí ele mora lá com a minha mãe, tipo, dorme em cima da cama. Deve com a estar mãe, né? amando. Tá adorando. Você se sentindo toda culpada, preocupadíssima, e ele lá, meu Deus, finalmente, tô no Na paraíso. praia. Mora com a avó. Ele tá- ele Criado com a vó. avó, exatamente. ele Criado tá com a avó muito na feliz. praia. É, e aí tem muito espaço pra ele correr, pra ele latir, pra ele fazer tudo que ele quer. E a minha mãe tinha galinha, ele não fazia nada com as Não, galinhas. tipo assim, ele era um cachorro, tipo assim, que ele não podia ver nenhum bicho. Que ele queria matar qualquer bicho, assim. Esses bichos que passam, gambá, Sim, gato, É galinha, porque tinha a Vitória pássaro. na época. A E Vitória aí tá agora bem ele tá sanguinária. morando numa casa com uma galinha. Mora não com faz nada Não com faz nada. elas. Mora com o cachorro, mora com o gato. Era isso que ele queria. É a Tá- vida tá de de boa. Deus. Ai, gente, que bom. Assim, ó, é muito complicado isso que vocês passaram, porque isso é até frequente de acontecer. Animais que acabam quando chega uma criança em casa e eles não se adaptam. E, infelizmente, é como você falou, a vida adulta coloca a gente diante de escolhas e a gente tem que fazer escolhas. E não foi um abandono. Ele tá... Não, eu precisava achar um lugar. Ele continua na família de vocês, inclusive. Então, assim, tá tudo certo. Ele Todo deve final tá do super ano, quando a feliz. gente volta lá pra praia, a gente sempre reencontra ele e tal. Eu E o sempre Vicente? choro quando vejo ele. Eu, tipo, ai, eu queria estar com ele, mas não foi possível, sabe? Sim. Mas ele tá bem, assim, eu tô feliz que ele tá bem. Eu consigo perceber, Claro. ver felicidade quando eu vejo ele, Sim, sabe? que bom. E o Vicente não ficou com nenhum trauma de cachorro? Nada, ele Não, fala, ai, o continua? Calvin me mordeu uma vez. Ele sempre fala pros outros que a Que gente lindo. mas contou ele pra não tem ele. trauma com Aham. cachorro. Mas Expliquei não. pra ele. E ele Que é joia. zero problemas, assim. Eu também... na verdade, eu nem fiquei preocupada que fosse ter alguma coisa. Foi natural, assim, sabe? Aham, A lidou gente bem. tem essa proximidade com o bicho desde sempre, né? Então acho que foi natural pra ele. E você falou que você já tinha uma quando vocês se conheceram, que era a Bolinha. Isso. A Bolinha eu conheci. Bolinha Highlander. A Bolinha Highlander. Quantas vezes você achou que a Bolinha ia morrer? E a Bolinha continuava firme e forte. Ela, naquele último ano, assim, foi, meu Deus, né? Eu acompanhei um pedaço, né, da vida da Bolinha aí, já uma parte final, né, da vida da Bolinha, e eu lembro que era assim, toda semana, quase, a Gabi falava, ai, eu acho que ela tá indo. Sim. Não, não ia. Não, e ela tava, de repente, ó, melhorou, tá firme e forte de novo. Ele era uma graça, né? Super fofo. E veio de brinde, Johnny. Veio a Pois é. esposa e veio a Bolinha. Exatamente. E como é que foi essa adaptação com a Bolinha, né? A primeira. Já começou uma família, já não começaram a família sozinhos. Exatamente. Já Eu começou com a acho que foi Bolinha o primeiro ano que eu fui jogar fora, foi em Santos, aí a Bolinha não foi. Que aí eu e a Gabi tava namorando ainda, aí lá pela metade do ano aí ela foi morar comigo, aí meio que já ficou um negócio mais sério. E aí no outro ano eu mudei de cidade, vim lá pro interior aqui do interior do Paraná, Umuarama. Aham.
Aí ela falou que queria trazer a bolinha, que queria, porque isso, porque aquilo, e eu já Só tava... vou se a bolinha for. E eu tava meio Não, relutante, né? Eu já tava lá, eu já tava morando lá, mas eu falei que eu queria trazer a bolinha, que eu tava me sentindo muito sozinha. Aham. Aí eu tava meio relutante, mas aí... aquelas coisas, né? Sabe como é que é? Como é que é? Explica pra nós. Final- Como é que é? Quero que verbalize. Lá em casa, eu acho que Estão em todas as gravando casas do Brasil e do mundo, a última palavra é do homem. É ou não é? A última palavra é do homem, não é? Com certeza. Então foi mais ou menos isso aí. Gente, vocês gravaram isso, por favor. Com certeza. Ai, dá pra fazer um meme até. Então, mas foi mais ou menos isso. Aí a bolinha veio. A bolinha sempre foi uma cadeirinha bem dócil, né? Então, Ah, ela é demais. mas a adaptação foi fácil, assim. Por mais que a gente morava num apartamento, né? E quando tu mora em apartamento é meio chato, né? Tem que descer, levar o cachorro pra fazer xixi, cocô, sobe. É meio chato isso aí, mas E eu lembro que quando ela morreu, você fez uma postagem pra ela. foi. Eu vi. Eu lembro e fiquei super emocionada com aquela postagem, porque são raros os homens que... São muito frequentes os homens que têm um vínculo muito grande com os animais e que sofrem muito. Eu já atendi várias vezes, assim, homens que sentam no consultório e começam a chorar quando recebem uma notícia ruim, quando o animal está doente. Mas existe um bloqueio para expressar isso publicamente. Quando eu vi aquela postagem da bolinha, eu achei muito legal, assim. E eu fiquei super emocionada porque foi um relato muito bonito, assim. Foi um relato muito, muito, muito legal mesmo, assim. Então, Eu acho que também, no final das contas, ali a bolinha descansou, né? Porque ela já estava sofrendo muito, né? Já vinha, que ela que já vinha há ela alguns anos, já mal. a Né? bolinha tinha 18 anos. Ela tinha Não, idade, mas Ela tinha tava idade, bem. exatamente. E Ela na não tinha uma verdade, doença, né? Não, ela teve uma disfunção cognitiva, que é super esperada em animais muito velhos, porque ela realmente já era muito velha. E ela tinha uma doença renal, que não era uma doença renal grave, mas depois foram se somando, né? Todas as problemas locomotores, enfim, né? Foi uma somatória de Quando coisas. nós fomos para Sorocaba, que foi foi depois da pandemia ali, foi em 2021, lá para setembro, não foi? Setembro para outubro, um negócio assim. Ela deu lembra que ela deu um negócio aqui? Vestibular lá, que o olho fica Uma fazendo assim. síndrome vestibular. Ali ela já começou a aconteceu os problemas delas Eu cognitivos. levei ela no neuro. Ela ficava andando em círculo. Ele falou que ela tinha tido um AVC, assim. Daí deu uns remédios pra aumentar, assim, a oxigenação no Circulação cérebro. sanguínea. Mas ali ela já mudou, sabe? Ela já era outro cachorro. Depois que ela deu esse troço aí, Mas isso ela já estava com quantos anos já? ela já era velha, já tinha 17, uns 16. por aí, Já tinha, né? Já tava. Aí ela, ali E ela ela já era porte mudou. médio, né? É. Ela era uma cachorra de porte médio. E aí ali a gente já percebeu. Mas assim, a bolinha sempre foi muito bem cuidada, assim, também modéstia à parte. Com Mas ela certeza. sempre foi, a gente sempre fez as coisas pra ela, a alimentação dela, ela era, nossa, corria muito, era bem felizona, assim. Então, a gente sentiu, assim, muito no começo quando ela ficou doente, né? Antes da bolinha morrer, a gente perdeu a Vitória, que foi muito traumático, né? E a Vitória também foi uma coisa engraçada, assim, quando a gente pegou, que até o Johnny pode falar. Porque eu tinha bolinha, né? Eu encanei, assim, eu meio que quando eu coloco as coisas na cabeça é difícil tirar, né? Mais fácil tirar a cabeça do que tirar a coisa. Aí eu falei, não, vou pegar a bolinha, que eu tô me sentindo sozinha, porque eu trabalhava muito e daqui a pouco eu parei de trabalhar e tô casada. E agora eu sou quem? Eu tô orbitando, né? Tá bom. Agora eu sou uma nômade. Aí eu sou mulher de alguém, né? E aí eu falei, não, vou buscar minha cachorra. Eu fui. Daí ele foi comigo e depois eu tive que voltar sozinha. Deu 17 horas, eu vim sozinha de carro. Eu e a bolinha. Ela não dormiu, tá? Ela não dormiu às 17 agitadona. horas. Ela foi assim, Ela não ó. dormia nas Ela viagens ficava olhando longas. o movimento. Aí eu parei pra dormir e tal, eu cheguei com a bolinha. Aí a gente foi morar em Jaraguá. E aí você conta. O que eu fiz? Aí, o seguinte, Que nós rolou em fomos Jaraguá? morar em Jaraguá. Geralmente a gente sempre mora em casas. É porque A daí gente a não gente gosta descobriu de- que a gente odiava apartamento. E com 3 cães também, né? No apartamento. Não, naquela Mas época era a gente gente. só tinha um cachorro na época, Ah, né? tá. Mas a gente não gostava Aí mesmo. a minha vida inteira eu fui criado em casa, nunca morei em apartamento, então, vamos morar em casa, porque a gente, geralmente futsal são cidades menores, né? As equipes são cidades assim, tipo Pato Branco, Sim. não tem sim, até tem equipes em cidades grandes, igual São Paulo, mas bem menos. E aí chegamos em Jaraguá
e não encontramos casa e não achava, não tinha. Aí fomos morar num apartamento. Com a E bolinha. já tinha a bolinha, aí tivemos que adaptar lá não tinha nem sacada, tinha um pedacinho lá, a gente teve que adaptar uma graminha lá pra bolinha só fazia xixi na grama e tal, porque às vezes tinha vezes que tava chovendo e tal, Sim, e tinha esse... não dava pra descer. Eu plantei num, Exatamente. num negócio Era um assim, quadrado grande. assim, não dava nem 1 por 1, acho, de grama. Mas a bolinha fazia a necessidade dela Ia ali, lá. cocô, xixi, só na grama. Aí um certo dia eu saí pra treinar, né? E ela falou que ia numa... Ah, vou lá com a mulher do outro jogador que tinha lá nosso, um amigo nosso. Vou lá numa feira de adoção, acho. Nem sei se ela falou isso. Eu não falei. Falou que em algum Eu lugar. só certeza fui. ela não te falou. Não, eu só Aí fui. tá. Que era numa feira de adoção. Aí ela chegou, ela voltou, não, mas ela ficou com o carro, depois do treino, eu volto aqui pra te pegar, pra gente ir pra casa. Não, beleza. Aí ela volta lá, eu tô saindo fui lá, treinamos e tal, tomei meu banho, tô saindo do treino pra ir embora, ela tá lá, o carro tá lá com a porta aberta e ela tá lá num canto, abaixada no chão, e eu não tinha visto a cachorrinha. Aí quando eu saio, eu olho e vejo uma cachorra lá assustada no canto, que era a Vitória. Que era Amarrada numa corda, porque era de uma ONG. Coitada, ela era muito feia. Coitadinha. Aí ela era muito assustada, muito medrosa, acho que apanhou muito, não sei, tinha muitos É que traumas. saiu Se esse foi caso. passear e voltou com a Vitória, Não. corda Exatamente. e tudo. Pensa num cara bravo aí. Meu Deus do céu. Porque a Quase gente deu morava num divórcio apartamento, não naquele tinha dia. como. Não tinha como ter mais um cachorro. Não, tinha como, tanto que a gente ficou com Mas aí a gente teve que mudar. Mudamos pra uma casa. Aí no a meio da gente se temporada, tive que ir pra adaptou. uma A casa. vida é pra se adaptar, não é, Aí gente? encontraram uma casa. Vocês queriam tanto uma casa que aí nesse momento Não sei que encontraram. foi Deus aí, Mas- deu certo, apareceu uma casa, outra pessoa ficou com nosso apartamento e aí... Não deu certo. pagamos nem Mas- multa, nem nada. Mas me conta, qual que foi o primeiro ímpeto aqui? Foi, não, você vai devolver agora. Foi Nossa, isso? eu fiquei Você falou ou não? eu- Me mais ou conta. menos isso. Quero saber os detalhes da treta. Pô, na época Tretas de fiquei casal. muito raivoso na época. Ele ficou sem falar Eu liguei comigo. pra avó dela, que a avó dela era a única pessoa que ela ouvia, era a avó. Ela não via nem a mãe. Eu liguei pra avó dela, dona Ione, por favor, pelo amor de Deus, essa guria tá ficando doida, não tem como a gente ter 2 cachorros num apartamento, não sei o que, fala com ela, não sei. Não adiantou ele ligou nada. na ONG. E a Donione concordou com você ou não? Claro, concordou com concordou. você. Sim. E aí ela te ligou? Como é que foi? Me ligou, daí ela falou um monte de coisa. Ele ligou pra ONG, porque o caso da Vitória é que ela tinha saído até no Jornal do Almoço lá em Jaraguá. Porque filmaram um cara batendo nos cachorros, batendo. Saiu no jornal, foram lá, resgataram os bichos e levaram para uma ONG. Aham. E aí... A Vitória no meio. A Vitória era um desses cachorros. E aí ela estava nessa ONG, fizeram uma feira de adoção, só que ela não chegava perto de ninguém, que ela tinha muito medo, assim, muito medo. E era feia, segundo o Johnny. Muito feio. Além eu de acho- ser assustada, É. medrosa. Mas depois ela ficou bonita. Não, depois ela quase virou uma Era tipo Malinois. um patinho feio. Depois ficou bonito. Foi. sabe? Depois ela virou uma Malinois. Era falta de cuidado. Nada que cuidado e amor não resolvam. Lógico. Ela era virada em orelha, né? Lembra? Só tinha orelha, cara. Sim. E aí eu falei, todo mundo foi adotado. Pensa. Todo mundo foi adotado na feira, só sobrou ela. Que cor que ela era? Caramelo. Caramba. Ela parecia um Malinois. Sabe? Aquele, parecia. Aí eu peguei e falei pra moça, ai, tadinha, né? Acho que eu vou levar pra casa como um lar temporário, porque eu tenho uma cachorra que é um amor. Com certeza ela vai ficar amiga da Vitória e vai ajudar a Vitória. Na próxima feirinha, eu venho e devolvo. E aí eu ajudo na Eu lembrei adoção. desse detalhe agora. Aí eu venho e devolvo. Lembrei do golpe Ó, agora. golpe. Ah, é um lar temporário. Lar Sempre temporário. tem essa, né? Sempre. Esse Esse é o aí é o golpe maior migué assim, que mais existe, né, cara? manjado da Funciona. face É da um lar terra. temporário. Eu tenho uns 5 lar temporários lá em casa já há uns 8 Mas anos. aí- já. Temporário pra Eu sempre. lembrei agora dos detalhezinhos aí que eu tinha esquecido e veio agora em mente. A gente conseguiu uma pessoa para ficar com ela. Ah, é verdade. Nós Eu conseguimos tinha uma esquecido disso pessoa também. para ficar com a Vitória. Isso. Que a mulher trabalhava o dia inteiro e ela tinha um cachorro que ficava muito só. Ela tinha queria um galgo ela queria no uma companhia apartamento. pro cachorro. E aí foi a Vitória, lembra? Foi. Um final de semana, né? Ah, a Vitória chegou aí lá. Chegou aí. Chegou aí e eu, no final meu de Deus, semana. Eu graças tava. a Deus. Não, era verdade a minha intenção. Me livrei. O Johnny toque o pagamento que a gente combinou. Gente, sério. Aí a mulher era numa médica, trabalhava o dia inteiro. Ela chegou lá, ficou com o galgo, só que o galgo não gostou dela.
É, não se adaptaram. Ele ficou bravão, assim. Daí ela me ligou, ó, não tem como eu ficar com ela. Do jeito que a Vitória foi, ela voltou gordinha, assim, porque eu acho que ela teve... Ela ficou alguns dias lá. Ração top lá pra ela. É, Acostumada só comer, sei lá, o que nem comia. Ela voltou gorda, coitada. Mas ela ficou quanto tempo? Uns 3 dias. Uns 3, 4 dias. Filho. Nossa, já voltou gorda? Já deu pra notar a diferença. Meu Deus do céu. De verdade. E aí a Vitória foi ficando, a gente arranjou uma casa nova, e aí a gente tinha as duas, e a Vitória muito cão de guarda, assim, tá. Não, as duas se adaptaram bem, né? No começo não, Nossa, tem aquela elas adaptação. brincavam horrores. Aí depois foi muito legal. E aí a gente ficou com elas e a vida deu certo, assim. E pra mim, teve uma função, né? Aqueles cachorros tinham uma função. Porque eu trabalhava muito em Florianópolis, casei com o Johnny e daqui a pouco eu não trabalhava mais. Eu não tinha mais propósito. Né? O que eu vou Você fazer se da minha sentiu- vida? Eu me senti assim, que tava faltando alguma coisa pra mim, sabe? E aí eu não sabia muito bem o que era. E agora eu sei que era um propósito mesmo, né? Na época eu não estudava tal, daí eu falei, esses cachorros, eu tinha medo de ficar sozinha de noite, né? Que o Johnny ia demorar, eu chegava de madrugada, às vezes chegava no outro dia, viajava muito, eu sempre sozinha, fora, longe da família. E aí, daqui a pouco eu deitava assim, vinha aquelas cachorras e elas me faziam companhia. E eu acordava, eu era obrigada a levantar, levar para passear, levar no parque, tá. Então, aquilo ali, para mim, foi terapêutico. Né? Aquilo ali me dava um propósito para levantar. Foi um suporte que elas te deram. Muito, gente. Por um isso que eu suporte falo assim para as emocional. pessoas que o cachorro ele é terapêutico, o gato ele é terapêutico. Com certeza. Ele faz muita diferença na vida das pessoas, porque você tá vendo um ser que te ama incondicionalmente, independente de, né, o que você é, o que você faz, quanto você ganha, sabe, zero. Se você é fedido, se você entende, ele te ama. Se chegou pedido do treino, se É, tomou banho. zero, não tem defeitos pra eles. É. Então, cara, aquelas E tá cachorras... sempre disponível, né? Qualquer hora que você Sempre. chega em casa, eles vêm. Qualquer eles tão coisa sempre disponíveis. é bom pra eles. E aí daí aquilo me deu um norte, assim. Aí eu comecei nessa vibe de eu vou resgatar os cachorros. Eu tô nessa vibe Ela nesse passou momento. de lar temporário para acumuladora, assim. Mais ou menos isso. Não, eu comecei aí desesperada, que eu vou ajudar, que eu vou fazer, que nananã. Eu comecei muito a fazer isso com os cachorros. E ele tava... É, tipo uma Em Luísa Mel, todos- assim. Não, meu sonho era ter uma ONG. Em todos os lugares que você passava. Já Todos. ia assim. Eu vi um cachorro na rua, eu já Passei pegava. por várias dessas, assim. Várias vezes. E foram outros lares temporários para casa ou não? Foi. Foi. Uma vez foi uma Rottweiler. Mas vocês conseguiam ficar só de lar temporário mesmo? Assim? Foi só a Vitória só que a ficou? Vitória que ficou. É. E aí o olha. Calvin. Essa Rottweiler também. E o Calvin? Mas a Rottweiler a gente conseguiu doar. Ah, sim. Né? O Calvin também era lar temporário. O Calvin era lar temporário também. E ficou. O Cauê. E ficou pra sempre. E não teve nenhum desses, assim, que depois virou melhor amiga do Johnny, que só queria ficar com o Johnny. O O Calvin. Era O Calvin, best friends parceirão forever. ali, parceirão. Eu acho até que o Johnny era uma má influência pro Calvin. Não, de verdade, porque ele ficava muito mimado. Assim, minha mãe fala que ele era muito mimado. Ele era mimado. Então, e o Calvin chegou também por essas vias, assim, de lar temporário. Gente, vocês vai não ser têm Na lar verdade, também temporário. tipo assim, ó, a Gabi tava nessa função aí de, ONG, não sei o que lá, resgatar. E aí ela botava pra seguir tudo, né? Na época era o Facebook, seguia tudo, isso aí. E aí apareceu, né? Ela viu lá um cachorro lá, eu preciso de alguém para resgatar um cachorro aqui, o cachorro tá quase morrendo. Aí ela... Foi de mim, é de Gente. mim que ele precisa. Sério. O cachorro, não, é real isso que eu vou falar pra vocês. Cabia uma bola de ping-pong na cabeça dele, porque tava aberta No olho assim. dele. Sabe quando Tava tem feio. aquela bicheira assim, gigante? E aí a pessoa postou, alguém pode me ajudar? Tal, não sei o quê. Era lá num bairro muito afastado, era Joinville, uma cidade grande. Aí o Johnny tinha ido viajar. Ela faz essas coisas só quando eu não tô em casa. Não, O claro, momento eu tava propício. sozinha, não tinha nada pra fazer, o que eu vou fazer? Buscar cachorro. Aí eu peguei e fui lá. Aí peguei uma amiga e falei, vamos junto. Eu cheguei lá, gente. Quando eu olhei, eu me assustei. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Era muito grande, era muito bicho. Aquele negócio ficava caindo bicho, assim. E sangue, né? Fica pingando. Era uma secreção, assim, uma coisa. E aquele cheiro, tem um cheiro muito ruim. Botei no carro e levei pro veterinário.
falei, eu só fui com os vidros baixos, assim, só fui, meu Deus, né? Daí ele ficou internado 20 dias, esse aqui bravo, que ia ter que pagar a conta, que não sei o que não sei o que lá. Vai ser tudo pra pagar esse internamento. Você acha que você casou com o Neymar? Não sei o quê. Porque eu não vou pagar esses negócios, não. Eu tô pedindo aqui, eu não sei o quê. E eu pedia, né? Eu falava, gente, me ajuda, 50, tá. Eu sei que eu juntei o dinheiro todo, paguei o tratamento dele. E aí, um dia, o Johnny foi viajar. Não, o Johnny tava em casa, me ligaram. O Johnny já ia viajar com medo, coitado. Nervoso. Ele não sabia mais o que ele ia encontrar em casa. Uhum. E aí, chegou um dia que o Johnny, me ligaram de manhã e falaram, o Calvin vai ter alta. Eu falei, e agora? E o Johnny ia viajar naquele dia, ia Porque ficar aí, 5 dias fora. quando o cachorro tem alta, quem tem que pegar é a pessoa que levou o cachorro. Sim. Certo? Era eu. Que no caso era a Gabriela. Era ela. E aí, como é que ia fazer? Aí ele foi viajar, ia ficar 5 dias fora. Eu falei, em 5 dias? Nossa, dá tempo suficiente de eu arranjar uma casa pra ele. Então, nossa, o universo conspirou. Aí, na época, eu já tinha conseguido achar um outro propósito na minha vida, que era voltar a estudar, né? E me dedicar à faculdade. Pro alívio do Johnny. Aí eu falei, vou usar essa minha empatia pra atender as pessoas, né? Na psicologia. Ainda bem. E aí, eu levei o Calvin pra casa, tá. Aí, arranjei uma casa pro Calvin. Ia levar... O Calvin chegou lá, né? Ele era meio pequeno ainda, menor que a Vitória. Já tinha bolinha. E aí, ele já chegou meio folgado, assim, sabe? Querendo... Porque as outras eram fêmea. Ele já chegou chegando, né? Achando que mandava. Aí a Vitória botou ele no lugar dele. E aí ele ainda veio costurado o olho, né? Só que ficava inchado desse tamanho, assim. Sim. Só que fechado. E o bicho era feio, cara. Tadinho, coitado, cara. Ele batia a cabeça até assim. Ele não tinha noção ainda, sabe? Eu não lembro se era o direito ou o esquerdo. Aí ele, por exemplo, se fosse aqui, ele virar pra cá batia. Não tinha noção. Eles perdem o senso, né? Demorou até ele... Mas aí depois ele foi ficando. Aí ela arrumou uma pessoa pra levar o E o que ela cachorro. falava pra você? Ó, é só mais uns dias. Já vou levar ele pra outro arrumou, lugar. a menina estudava com você, né? E morava numa cidade do lado. Não, final de semana já falei com a minha mãe e vou levar o cachorro. Eu falei, ufa, vai dar certo. Daqui a pouco ela me manda um áudio. Então, tava pensando, o pai e a mãe não vão querer... Eu mostrei pra ele, né? E ele viu que era verdade. Eu acho que ele viu a foto do cachorro e viu que era tão feio. Não vamos arranjar pra nossa cabeça, né? E aí eu falei, Johnny... Eu falei pra Gabi, tu acha quem vai querer ficar com esse cachorro feio, vira-lata, sem olho? Olha só, ninguém vai querer, vai sobrar pra nós, mais um cachorro pra mim. Você tem razão, o pior é que é mesmo. Gente, mas o mais legal dele era o sem olho. Se é um cachorro de raça, bonitinho, não sei o quê, exatamente. É até fila. Exatamente. Mas aquilo era feio. Mas eu achava ele tão acho ele tão peculiar, assim, que nem a Fiona. A Fiona, né, tem gente que acha ela feia, eu acho ela linda. Aí ficou. Aí ele cresceu, foi crescendo, foi... Ficando bonito. Ficou menos feio. E ele foi crescendo, ele ficou desse tamanho assim. Ele é maior que... Ele tá com 26 grosso, quilos, assim, 27 quilos. E é com ele que tem uma história de ter fugido do carro. Meu, isso foi bizarro. Lá na Via Expressa de Floripa. Na BR. Chegando em Floripa. Pô, aquilo ali, assim, ó, foi... Nossa, sabe coisa de filme que as pessoas contam você e falam, não, mentira, é mentira. A gente morava em Joinville e tava chegando em Floripa. E aí, não sei quem conhece Florianópolis, assim, tem uma Via Expressa que é congestionada ali, né? Que dá acesso para Florianópolis. Aí, a gente estava chegando em Florianópolis, a gente falou, vamos abaixar o vidro para sentir a maresia. E o Calvin atrás. O Calvin, a Vitória, a Bolinha, todo mundo atrás. Que a gente viajava com os três. Não tinha filho ainda. Aquela coisa louca, meu Deus. E aí, todo mundo com seu cinto. Né? Eles vinham no cinto, né? Olha só que boa mãe. Aí daqui a pouco a gente abaixou os vidros. Quando eu olho pra trás, ele tinha pulado. O louquinho do Calvin pulou. Porque o Johnny reduziu e abriu os vidros e ele falou, vou pular, né? Sei lá. Ele pulou. Chegamos. Meio que parou na fila, assim, sabe? No trânsito. Aí ele pulou e ele ficou pendurado. Ficou só as patas dele aqui, ó. Só as patas assim, batendo pontinha. Engraçado. Aí eu fui descer do carro. A Bolinha tava na frente, deitada nos meus pés. Já fugiu. Aí o Johnny agarrou a Bolinha pela perna. Eu catei a Bolinha. Eu viajo, eu boto sempre uma meia, que eu tenho muito frio no pé. Daí eu desci de meia. Eu olhei assim pra todo mundo olhando. Sabe? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida?
E aí, graças a Deus, não aconteceu nada, assim, né? E a Vitória quietinha. A Pelo Vitória- menos uma Zero estava defeitos. lá, uma Então, é lady. quase perfeita. A Vitória, se viajasse, quando voltava, dava dermatite. Porque ela ficava muito estressada da viagem. Ela Não ficava gostava. estressada. É verdade. E a casa dela. É, daí ela voltava, dava um probleminha de pele. E ninguém se machucou. Não. Ninguém se machucou. Não, Todos nunca. saíram Nem o cachorro nosso ilesos. se machucou, graças Todos a Deus. tranquilos. Nunca tivemos... uma vez o Calvin mordeu a bolinha e rasgou a orelha dela, né? O Calvin tem uns problemas, ele é meio agressivo. É, ele já tinha. Pelo Era- que vocês contam, Esse além de tem- gostar de pular Gente, o carro mas é do assim, carro. o Calvin, ele tem uma deficiência. De verdade, eu acho que ele tem uma deficiência. Porque eu acho que de alguma forma Ele deve ter deve ter tido afetado. alguma lesão foi afetado neurológica. Porque ele não né, é um em função cachorro assim que você vê do- que é do normal. Ele olho. tem um parafusinho a menos. Ele late assim, ó, por nada. Horas, horas, horas. É assim, muito bizarro, sabe? E Mas- foi... Pode falar. É que nem a Elisa, minha cadela. Eu falava pra Karine, eu acho que ela é meia bobinha, assim, sabe? Porque ela era bem boba. Aí a gente descobriu que, na verdade, ela não era boba. Ela tem probleminha mesmo, né? ela Não, É, com certeza. É uma... hernia disco que É, afeta ela a medula. ela... E por isso que ela tava ficando meio doidinha. No Não é que caso ela dela, é. ela Sim, tem sim. alguns sintomas, mas ele com essa lesão muito próxima no crânio ali, E com foi certeza muito afetou fundo. alguma Deve ter coisa. afetado. Sim. Mas vive super bem, feliz, foge. É isso que Nossa, importa. não tá toca nem terror, sabendo tá o que tudo tá acontecendo. certo. Aí a minha mãe abre o portão de vez em quando e fala assim: ai, eles têm que sair pra passear. Mãe, cachorro no lugar de cachorro não é na rua. Você tem um pátio gigante. E aí é tudo terra Bem lá, rural lá, né? né? Bem rural, não tem muito perigo assim, mas mesmo assim, né? Pode dar uma Sim, briga, um troço, sei lá, sim. se roça na carniça, não sei. Vai aumentar o problema pra ela, mas ela tem essa ideia mais antiga, assim, de que, né, tem que soltar e tal. E cidade do interior também, as pessoas têm muito isso ainda, que tem que abrir o portão para dar uma voltinha, né? É. E, na verdade, isso é um perigo enorme. É, né? não vai fazer Porque- cocô na grama do... Aham. Isso é um perigo enorme, né? Porque Da briga. ele pode ficar doente, ele pode brigar, ele pode ser Exatamente. atropelado, enfim, pode acontecer uma série de coisas, né? Mas isso a gente vai conscientizando, assim, aos Sim. poucos, as pessoas vão entendendo. Então, vocês né, tiveram todo esse auê, sempre acompanhados de bichos, né? Sempre acompanhados de cachorro. E nesse vai e vem, no final das contas, vocês passaram por 2 lutos, né? Que foi da Vitória e da Bolinha, né? Que foi relativamente próximo, né? Não foram Foram 2 anos de diferença. entre um e outro, né? E aí depois chegou a Fiona. Chegou não, né? Agora que a gente já sabe Não, dos a seus Fiona antecedentes. foi a única escolha consciente. Essa foi de comum acordo, Johnny? Foi. Mais ou menos. Você foi junto, tava dirigindo o carro. Mas foi aquela coisa meio forçada. Não, a nossa casa Ele não tá com tinha a mais cara cachorro. assim, eu ter ido junto não quer dizer que eu tava Porque aí, tipo, a concordando. Vitória morreu, assim, meio que repentinamente, né? Que ela apareceu um câncer lá e deu, acho que 3 meses ela morreu, não foi? E como é que foi esse processo dela com câncer? E você falou no começo que foi bastante difícil, né? Que foi muito difícil. Ela tava super bem, assim, super bem. Ela teve um trauma muito grande na vida dela, que foi a agressão, né? Os maus tratos que ela sim. sofreu. Então, eu acho que isso pode ter um reflexo no corpo. Eu acredito nisso, né? Essa coisa de... Uma somatização É, mesmo. de, tipo, ela não... Aquilo ali veio pro corpo. Então, um dia ela tava bem, começou a vomitar, a gente tava... Era bem no dia que a gente viajou Ela vinha para as férias, né? de Sorocaba para Floripa. E aí ela vomitou antes de sair de casa. Daí eu achei estranho. Aí mesmo assim, antes de sair, eu levei no veterinário, tá, o exame tudo bem e tal. E aí eu cheguei lá e eu olhei para ela assim, e eu vi que tinha alguma coisa errada. E tu sente, né? Eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, Johnny, eu vou deixar o Calvin com a mãe e eu vou levar a Vitória para ela fazer uns exames e a Bolinha sempre ia junto, né? Aí a gente levou para fazer um ultrassom. Quando eles fizeram o ultrassom... Ela tava com a barriga meio inchada. a barriga estava inchada. Foi pulsar, né? Aham. Foi drenar. Drenar. Aí drenaram. Eu acho que pelo líquido eles já sabiam que era tem um aspecto lá, sei lá. E aí ela falou, ó, tem uma massa aderida na parede abdominal, mesotelioma, né? No peritônio, provavelmente. Isso, é. Era o mesotelioma o nome Aham, do do tumor. do tumor que ela tinha. Porque daí eu tava lá, né? Daí o cara falou, tem que fazer uma biópsia. E aí eu tava em Florianópolis e casualmente tinha um cara lá que fazia por vídeo. Aí eu cheguei, era caro, assim, me lembro que era caro. E eu falei, porque eu sempre sou eu que quero fazer as coisas, né? Tipo, ai,
vai gastar, papapá, né? Não olha muito. Aí eu falei, Johnny, tu decide então, né? Porque eu falei, depois eu vou decidir, ele vai falar que eu que decidi. Eu falei, não, vou jogar pra ele que vai. Daí ele falou uma coisa bem legal, assim, pra mim, que ele falou assim, a gente teve o cachorro a vida inteira, né? E agora que ela vai precisar da gente, a gente vai virar as costas pra ela, não vou fazer isso com ela. Daí ele falou isso pra mim, eu falei, então tá. Ele falou, vamos fazer, né? E aí fez o exame lá, tal. Quando ele entrou com o vídeo, gente, tava tudo tomado de tumor, assim. Não tinha nem como ele pegar só de um lugar. Eu tenho os vídeos, assim, se eu não tivesse tido o vídeo, eu não ia acreditar que ela tava doente. Daí fez biópsia, daí fez um monte de coisa lá para descobrir o tipo, daí não conseguiu naquele laboratório, teve que fazer um negócio genético. Aí eu falei, agora que eu vou fazer tudo direito, né? Aí comprei um remédio lá que chamava, acho, Paládia, que é uma quimioterapia, não sei, bem caro. Gente, assim, ó, por isso que eu falo, tudo que tu fala do outro, né? Depois de alguma forma, a gente se desconstrói, né? A gente se vê naquela situação, né? Sim, porque é muito, muito fácil eu julgar o outro de uma posição privilegiada sem estar passando por aquilo, né? E aí eu me lembro que a gente tinha tido uma conversa com um amigo e ele tinha falado, eu gastei 15 mil reais com uma cachorra e ela morreu. E eu falei, Johnny, que loucura, né? Olha só, ele gastou... Daqui a pouco eu tava gastando uma grana também com aquela cachorra. Eu falei, nossa, não posso falar nada da vida. E aí, bom, aí no final das contas, eu sempre com aquele problema com a eutanásia, né? Então eu tinha umas crenças bem engessadas. Então, tipo assim, teve filho, você não dá seu cachorro. Primeiro, a responsabilidade é sua. Você não teve filho e agora o seu cachorro não tem mais função. Então eu falava, nossa, o que as pessoas estão pensando, tal. Beleza. Eu dei meu cachorro, mas dei com uma responsabilidade, tá? Dei na minha família e tal, mas mesmo assim, isso me incomoda. Isso é uma coisa sensível pra mim. Eu acho também, ainda acho que... Né? É que, de certa forma, você ainda se pune. Você ainda tá presa naquela crença de que não pode. Não pode doar, talvez, né? Não, eu não poderia ter feito isso, talvez. Assim. É que a responsabilidade era minha, né? Mas eu sei que ele tá bem assistido. Mas isso, pra mim, é um conteúdo sensível, assim, né? Eu entendo todas as coisas que envolvem. E aí, a Vitória estava naquele câncer, assim. Eu acho que eu mandei mensagem para ti, né? Porque tu tinha um olhar diferente e tal. E aí, eu ficava... Ela estava sofrendo muito, assim. Eu conseguia ver, né? Ela não comia fazia 40 dias. Gente, 40 dias sem comer. Aí eu estava fazendo várias intervenções, porque eu não aceitava que eu ia fazer uma eutanásia nela. E aí eu começava a entrar com intervenções. Então ela ficou com uma sonda esofágica, né? Eu fazia hidratação nela todos os dias, uma bolsa de soro. E aí dando aquela comida, aquela recovery, eu acho que era. E aí trocando, arrumando ela, sempre, né, cuidando dela, tal. E ela não morria, assim, né? E eu vendo que ela tava sofrendo muito. Ela tava definhando mesmo. Né? E aí ela, tipo assim, ela perdeu acho que 15 quilos. Ela tava com 7 quilos no final, ela tinha 20 e poucos. Só que eu falava, não vou fazer eutanásia, não vou fazer eutanásia, né? Não acreditava na eutanásia. Ao mesmo tempo, não fazia sentido para mim, porque eu tava fazendo várias intervenções. Exatamente. E eu comecei a ficar confusa. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, perdurando, né? Fazendo ela ficar aqui mais tempo. Você não estava dando medidas de conforto, você estava prolongando o sofrimento, na verdade. Porque ela precisava comer. E aí, se ela não comesse, ela ia morrer de fome. E aí, como é que eu não ia... Sabe? Não fazia muito sentido para mim, eu não sei. E eu não estava pronta para aquela eutanásia. A gente passou 2 meses nesse processo, né? E aí, só que chegou um dia que ela começou a ter uma hemorragia, né? E aí, eu me lembro que eu acho que ela tinha uma cólica que ela fazia assim, e aí vinha aquela hemorragia. Ela teve uma vez. Aí, na segunda vez, ela olhou para mim. Gente, real, ela olhou no fundo dos meus olhos. Eu senti ali naquela hora. Eu senti que ela, tipo assim, eu não aguento mais, sabe? E aí, naquele momento, assim, porque eu sempre me perguntava, é pro meu conforto? Para não ver ela sofrer, eu vou fazer uma eutanásia? Eu sempre me questionava sobre isso.
é meu conforto? Aí eu falava, não, para mim era um prazer estar cuidando dela, assim, embora ela não tivesse Embora bem. seja muito trabalhoso, né? É, Porque não aquilo dá para ali, negar que não é, porque é desgastante emocionalmente, tudo. Sim. E aí eu cuidando dela, tal. E aí aí naquele dia eu falei, não, eu acho que agora tá na hora, sabe? E a gente foi, decidiu, fomos pro hospital e aí a gente resolveu fazer a eutanásia. Só que a eutanásia, pra mim, o que eu posso te dizer? Eu nem sei o que eu posso te dizer sobre a eutanásia. Você acompanhou? Sim. Acompanhou? O que adianta, gente, Você eu viver esteve uma junto. vida inteira com um cachorro e na hora que ele vai morrer, ele morrer sozinho? Sozinho, é. Então, assim, o Johnny estava de um lado, eu estava do outro, a gente ficou os dois junto com ela. O Johnny se emocionou muito, né, amor? Sim. Se emocionou muito, assim, eu me emocionei muito também. E aí, naquela hora, assim, eu fiz com uma consciência tranquila, mas não queria ter feito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também fiz várias intervenções. Então, eu nem sei te dizer, assim, exatamente que se eu acho que eu fiz errado ou fiz certo. E como é que você se sentiu depois? Quando você viu que ela dormiu, te deu uma paz, assim, aquela sensação de, ufa, encerramos um ciclo, tá tudo bem, como é que foi? Ou te deu aquela sensação de, será que é isso mesmo ainda? Não, me deu uma sensação de por que Deus? Entendi. Sabe que é por muito que eu tenho que estar passando por isso? Porque eu sempre tento ver um ensinamento do que a gente passa. Eu acho que todas as dificuldades que a gente passa na vida, elas servem para a gente aprender, se a gente for esperto, né? Claro. Se a gente estiver tá disposto aberto, a né? aprender, né? Eu sempre falo na clínica, assim, quando eu estou atendendo alguém, eu falo, gente, pensa você agora com 30 e poucos anos, com essa cabeça, quando você tinha 18. Você ia dominar o mundo, né? Tanta coisa que a gente faz sem pensar, enfim. E aí eu falava assim, por que, Deus, que está acontecendo isso comigo? Pô, eu sei que eu... né, tenho caráter, tento fazer as coisas, né? Sim. Mas eu queria entender o porquê daquilo, sabe? Entendi. Que eu falo que o sofrimento sem propósito é desespero, né? E aí aquilo ali me ficou um bom tempo, assim. Mas eu não sei se eu senti, eu acho que ela descansou ali naquele momento total, né? E é muito interessante, assim, quando você está falando, eu estou pensando várias coisas, assim, porque isso é a vida do médico veterinário, né? Super, né? Em algum momento a gente vai precisar tomar essa decisão. Eu nunca fiz uma eutanásia na minha vida, assim, não faço, não julgo quem faz, quando realmente existe uma indicação para ser feita, que me parece muito ser o caso dela. Quando você vai me contando tudo o que aconteceu, é muito nítido que extrapolou um pouco o tratamento, o cuidado paliativo para ter um conforto, as medidas de conforto, e passou para o que a gente chama de medidas de obstinação terapêutica, que é aquele momento em que você está percebendo que você está diante de um processo que não tem cura, que não tem reversão, que ele não vai melhorar, e mesmo assim você toma medidas muitas vezes invasivas, como a colocação de uma sonda, por exemplo. Aquilo ali E que não vai, isso na verdade não vai te trazer alívio nenhum de sofrimento, muito pelo contrário, isso vai te provocar outros sofrimentos e às vezes prolongar aquele sofrimento que já estaria terminando, porque se ela já estava sem se alimentar tantos dias, talvez se não tivesse feito a colocação da sonda e não tivesse forçado nutrição para ela, talvez ela tivesse se desligado ali em 1, 2 dias e isso tivesse sido amenizado. Mas talvez não, talvez ela tivesse continuado defiando, a gente não tem como saber, Sim. né? Quando a gente lida com vida, é sempre assim, a gente não tem como saber. E quando você toma essa decisão consciente do que você está fazendo, que não seja no momento de desespero, isso traz um alívio muito grande, porque a gente tem... eu não faço eutanásia por questões particulares mesmo, assim, mas a gente ainda tem muito o que conhecer e discutir e aprofundar a eutanásia. A gente não discute a eutanásia no nível que ela tem que ser discutida. Fica muito no eu acho que não tem que fazer, eu acho que tem que fazer. E não deveria ser assim, né? Hoje a gente vê países aí onde o suicídio assistido, a eutanásia de pessoas já é legalizado e existem metodologias muito
muito desenvolvidas para se chegar nesse ponto de, ok, chegamos num ponto em que realmente não existe alívio para esse sofrimento e a eutanásia é o caminho, o suicídio assistido é o caminho para isso, né? E é claro que não tem como a gente falar disso sem passar pelas crenças da gente, né? Total. Pelo que a gente acredita, pelos valores que a gente tem. E eu acho que é isso que, no final das contas, traz um peso. Porque você tem os seus valores que, naquele momento, estão conflitando com a situação que você está vivendo. E você fala, e agora o que eu vou fazer, né? Tipo, eu sou um adulto que preciso tomar uma decisão, né? Exatamente, uma decisão muito difícil. E um cachorro não fala, né? Essa situação que vocês viram com a Vitória, ela é difícil em todos os sentidos, né? A notícia de um câncer agressivo e incurável que ela tinha e que vocês descobriram já assim repentinamente e já muito, né, tomado ali, tudo tomado. Depois, o fato de vocês estarem sendo fazendo tratamentos ali que não eram tratamentos, né? Porque não tinha tratamento mesmo para cura, buscando uma cura ou uma melhora. E nessa hora a gente percebe o tanto que a gente não tem aceitação pela morte. Não, a gente não fala tem aceitação disso. pela morte, né? Nenhuma experiência é única. Enquanto você falava, eu pensando na Agnes. Faz uma semana que a Agnes está internada agora, ela está bem, está estável. Mas em uma semana passou 1001 coisas na minha cabeça. Eu pensava, meu Deus, por quê? Eu vou chorar. Pensava, gente, eu tô ali no hospital, eu faço tantas coisas, eu tô cuidando da laranjinha. Por que foi acontecer com a Agnes? Tipo, ela tá aqui, ela tá sendo bem cuidada, por que foi acontecer? E aí, ali tendo o dia a dia, a vivência, mesma coisa que a Karine. Pessoalmente, assim, contra a eutanásia, vamos cuidados paliativos, esperar a hora do animal querer partir. E pela primeira vez eu pensei, meu Deus, e se chegar num nível que não tiver o que fazer, o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela Começa a te sofrer dar um do que... desespero de talvez existir a possibilidade de você ter que decidir ter isso. que fazer, mas é que exatamente. assim, a eutanásia, ela também faz parte, dentro dos cuidados paliativos, a gente também fala sobre a eutanásia, ela é uma opção, ela não pode deixar de ser uma opção, né? Tanto que eu sempre, quando converso com os tutores e é uma opção deles, depois que eles estão plenamente esclarecidos, eu encaminho para algum colega que faça. Eu não faço, mas eu não vou falar, você não vai fazer de jeito nenhum. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa ter métodos objetivos para a gente fazer uma avaliação, porque o sofrimento ele é muito subjetivo, né? O que às vezes vocês consideram um sofrimento, eu olho e falo, mas isso não é sofrimento, né? Então a gente tem que realmente ter, nessa hora, a gente precisa ter metodologia mesmo, pensar, não, espera aí, qual que está o grau de dor, qual que está o grau de qualidade de vida, e a gente tem isso para a gente fazer, né? Não, espera aí, numa escala de 1 a 10, a qualidade de vida dela está -1, então não faz sentido, né? A gente não está sendo legal com esse animal. Mas ainda tem muito que ser discutido, sim. E eu acho que tem uma coisa importante que eu acho que deve ser dita, é o seguinte: os profissionais, eles não estão preparados para isso, né? Porque eles não conseguem fazer. Eu fui oncologista, gente, eu fui um monte de gente, eu estava numa metrópole ali, né? Próximo de tudo, era bem fácil. assessorada, né? Em tese, sim, né? Mas, assim, eu lembro que quando o oncologista falou, ela tá com câncer, eu falei assim... Foi assim, na bruta, a notícia? Foi. Daí ele falou, ele falou, ela tá com câncer. Daí eu peguei e falei assim, tá, mas o que isso quer dizer? Daí eu falei, mas dá pra gente tratar, não sei o quê? Ele falou, não, ela vai morrer. Daí eu falei, oi? Tipo assim, como ela vai morrer? Gente. Sim, ela vai morrer. Eu falei, mas quanto tempo ela tem? Ele falou, não sei te precisar, mas eu acho que no máximo 6 meses, com sorte. O bendito marco dos 6 meses, né? Já quase todo mundo, né? Que, não, 6 meses. E aí, o que eu pensei? Todo mundo pensa, comigo não. Vou fazer diferente. Sabe aquela história do... Meu filho vai mamar no peito? Aí comigo vai mamar, não vai acontecer nada. E aí, daqui a pouco você... Né? Tá lá não com a madeira. E aí, eu achei que não, assim. E ele falou pra mim, talvez você tenha que fazer eutanásia. Ele falou pra mim. Isso é muito difícil.
E você tem toda a razão. Os profissionais, a grande maioria, infelizmente, não está preparada nem para comunicar Pra más fazer notícias. uma avaliação de dor, assim, eu percebo, sabe? Não tem uma avaliação de dor. Eu acho que não tem essa coisa, assim, sabe? E a gente tem escalas para isso, porque é o que eu tô te falando, não pode ser no subjetivo, porque se você colocar 5 veterinários aqui, mesmo com as escalas, tudo certinho, ainda há às vezes divergência, porque você parte pela observação, mas é uma observação que ela tenta fugir um pouco do emocional, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração o emocional da família, então você vai comunicar uma notícia dessa, você não chega e fala, ela tá com câncer, vai morrer em 6 meses, né? Você precisa ter empatia com aquela situação. Já falar de eutanásia logo de cara, porque a pessoa nem processou a notícia de que o animal dela está com câncer. E aí ela já fica com aquilo na cabeça. Vai ter que fazer Não, já me eutanásia. deu um desespero. Como é que eu não quero fazer eutanásia, eu vou ter que fazer? Então, assim, ao invés de você lidar com uma coisa só, que já não é fácil, você começa a ter que lidar com 2, 3. Então, assim, realmente, assim, isso é uma pena. Felizmente, isso está mudando devagarzinho, mas está mudando. E a gente precisa falar sobre isso, precisa. né? Mas realmente existe um despreparo geral, assim, sabe? Mas sinto muito. Espero que com a Fifi a história seja completamente diferente, que ela tenha vindo, que ela tenha vindo para. Não, eu já conversei com Deus. Né? Já foi fechamento. Eu falei assim, olha, morrer dormindo. Morrer dormindo. Velhinha, quietinha, velhinha, tranquila. Acordar morta. Acordar morta, tipo isso. A boa morte, é que todos desejamos, Sim, né? sim. Mas assim, eu sou muito grata por tudo que elas fizeram pra gente, a Bolinha, a Vitória, o Calvin também, dentro, né? Porque pra gente eles foram muito importantes, assim, na nossa constituição de família, né? Foi muito louco, Eles gente. colocaram à prova o amor desse homem por você, porque eu vou te falar uma coisa, depois dele ter Mas eu que trago... tudo que ele contou aqui. Eu trago colorido pra vida dele. Ele é muito aqui, Aventuras. ó. Eu tenho que desestabilizar. Johnny, entende? não ia ter emoção sua vida sem a Gabi e os cães. Vai ser de emoção. Já tem pouca emoção, né? Uma vida Já de tem pouca atleta, emoção. né? Então, não, e olha só, conversando. agora vamos para esse lado. Uma vida de atleta que já está toda hora ali, né? Naquela competição. É uma competição o tempo inteiro, né? Como é que é isso em Pato Branco? Quem são os maiores rivais aqui do Pato? Pá, disparadamente é o Beltrão, né? O Beltrão. Marreco. E eles são bons? Eles já foram melhores. Mas hoje eles não estão muito bem, não. Então, Vamos disseminar as tretas Você acredita? esportivas agora. Eu tava lá em São Paulo, eu fui pra Paulínia. E aí os clientes entraram em um assunto lá sobre futebol. E a gente mostrou um vídeo no jogo do Pato, o público falando 1 minuto de silêncio pro Marreco que tá morto. E eles acharam incrível. não, a rivalidade é bem grande com... É bem grande, né? Mas depois que eu vim para Pato Branco, né, a gente não descobriu, mas percebeu essa rivalidade que ela transcende o esporte, o futsal. É uma rivalidade geral de tudo, Geral. né? É Pato Branco e Francisco Beltrão. Uma tem que ser maior que a outra. Se uma constrói um prédio, a outra tem que construir maior e não sei o quê. Então, com certeza isso passou pro esporte também. Pro esporte também. E o maior rival é o Marreco ali. Mas no esporte, no futsal, essa rivalidade, ela termina ali dentro de campo ou não? Tem as tretas que vão ali, ó, querem se pegar lá fora, como é que é? Cara, a gente vai lá jogar em Beltrão, a gente vamos dizer assim, geralmente sempre torcida única, né? Acho que ele já faz isso para evitar confusão, de briga, né? Mas aí a torcida faz bastante elogio pra mim, né? Que deve saber como é que é. Que é natural. No jogo, ele me mandou uma mensagem. Hoje falaram bastante de ti aqui. Mas aí foi em Cascavel. Foi em Cascavel. Mas aí não tem igual futebol de campo, né? Que tem essas brigas de torcida, né? E tal. Não é bem assim, né? O negócio. Graças Johnny, a Deus, né? E você, na vida de jogador, você sempre foi jogador de futebol? Sempre. Sempre. Na verdade, eu comecei... Eu sou de Florianópolis, né? Natural de lá. Comecei jogando lá, mas eu já trabalhei de outras coisas. Jogando enquanto jogava, né? Não, profissionalmente não. Mas sempre jogou?
Sempre Mesmo- joguei desde criança, né? Meu pai sempre incentivou, minha mãe, aí tinha um irmão mais novo também jogava. E você achava que você jogava bem, assim, quando você era moleque, tipo criança, você jogava e você falava, nossa, eu tô arrasando, não tem pra ninguém, Na ou época não? a gente levava mais como brincadeira, né? Era criança. Queria se divertir só. Queria se divertir. A gente gostava muito de jogar bola. O que é um pouco diferente de atualmente, né? Porque hoje as crianças, elas já querem ir logo pra escolinha de futebol, porque elas querem ser jogador de futebol e, né? tem uma responsabilidade, né? Exatamente. Não, parece que não é tanto só pelo prazer de jogar, da diversão, Então, a gente gostava muito de jogar bola, mas muito, assim, era uma coisa assim natural, né? Por o meu pai já gostar de jogar também. Então a gente sempre gostou. Meu pai tinha um campo lá perto de casa, meu pai jogava, a gente sempre ia junto com ele, ficava lá o dia inteiro jogando bola, e sempre foi uma coisa natural. Nosso presente, sei lá, de aniversário, Dia das Crianças, era o quê? Era uma bola, era um tênis de futsal, era uma joelheira. O time, a roupa de futebol do time Sempre. preferido. Então foi uma coisa natural. E no que eu fui crescendo, continuei jogando, mas isso na categoria de base, fui começando a me destacar. Até eu tive uma parada, que eu fiquei uns 2, 3 anos sem jogar, sem treinar, assim, mas jogava mais amadores. E aí eu arrumei um emprego, né? Trabalhei lá num restaurante lá, de meio que servia lá. E depois aí sábado e domingo tinha que trabalhar, aí eu tenho que arrumar outro emprego, porque eu gosto de jogar bola no final de semana. Não tá dando. Não tá dando pra Aí meu pai conciliar. conseguiu um outro emprego pra mim, aí eu trabalhava de segunda a sexta de office boy e jogava bola no final de semana ou no meio da semana à noite. E isso tinha lá para uns 17, 18, 19 anos. E aí em Florianópolis tinha uma equipe lá de futsal profissional, né? Não era não tinha um destaque nacional, mas ali dentro do estado até que era bem conhecida. E eu fui lá fazer um teste, na época era para a categoria sub-20. Aí eu acabei que fui ficando. Nisso eu ainda continuei trabalhando e ganhava bem pouquinho, né? Trabalhava e treinava. E aí depois o negócio foi ficando sério. E aí um goleiro lá se machucou. E meio que o negócio... E aí você não jogava de goleiro ainda? Não, era goleiro. Só Já que era lá o terceiro goleiro. Sim. Aí um goleiro se machucou, o outro foi embora. E o negócio caiu no meu colo a oportunidade. E aí eu agarrei e aí tô aí até hoje. E aí tá aí até hoje. Isso E você aí. foi, inclusive, para a seleção Sim, brasileira. joguei na seleção. E como é que foi essa experiência? Foi muito da hora, assim. Foi para fora do país? Como é que foi? Eu fui convocado a primeira vez em 2010 e fiquei sendo convocado até meados de 2015, assim, direto, né? Depois eu fiquei um tempo fora da seleção e voltei depois de 2020 para a seleção. E quem que é o seu ídolo, assim, na seleção? Quem foi seu ídolo? Tem um jogador, uma pessoa, assim, da seleção que você olhava e falava, putz, Cara, eu nunca tive um ídolo, assim, no esporte, assim. Pô, se for parar pra pensar, o cara que é o Pelé de futsal é o Falcão, né? É o Falcão, Nós Você jogou jogamos com ele? juntos no clube. Tipo, tivemos um ano juntos num clube. Jogamos muito tempo na seleção juntos, né? Mas falar que eu tenho um ídolo no esporte, assim, eu não tenho, né? assim, tipo, Não. uma inspiração, assim, Não maior. tive. Nunca tive isso. Assim. E time de futebol do coração? Eu torço pro Figueirense, que é lá de Santa Catarina, de Florianópolis, mas não tá muito bem Eu das acho que ele pernas. tá querendo não ficar mal com ninguém. assim. Não. Não. Ele não é muito perfil de ficar em cima do muro. não Inclusive, sou. isso é até um problema. Às vezes. Ser Às cancelado. vezes é um problema, Então, aí... Figueirense. Figueira, mas não tá muito bem não, tá na Série C, eu acho. Mas eu não sou um cara que também fui muito fanático em torcer e tal, entendeu? Você gosta Não, de mas tá jogar. bom, né? Ele já joga futsal, já joga. pensou Eu- ficar vendo futebol? eu jogo, Nos momentos de lazer, ele vai lá torcer pro time, já né? pensou? Eu não sou muito chegado, também não sou muito de assistir jogo, nunca fui muito de ver jogo. Ele é bastante de ficar tocando. Eu gosto de tocar, né? Gosto... Eu ia perguntar agora, o que você gosta de fazer nos momentos de lazer? toco Porque... cavaquinho, banjo, que eu gosto de legal! samba, pagode, né? Samba e pagode. Opa, olha Aí eu só. gosto de tocar. Aí o que eu gosto é de fazer isso, né? Quando eu não tô jogando. É assim que você desestressa do Totalmente. futebol. E é muito estressante? Na verdade, eu tô acostumado, né? Mas se tu for parar pra pensar uma pessoa normal, pegar e botar numa vida dessa, não é muito legal. Você já tá há quantos anos? Eu já tô Nessa quase vida. 20 anos já. Nossa, Eu minha comecei idade. com 20. Eu já tô com 39, É, bastante. entendeu? E agora você renovou aqui com o Pato, né, por mais 2 temporadas. Isso. E depois tem possibilidade de renovar mais temporadas, vocês não pensam nisso, vocês pensam só em jogar aquela temporada e depois vamos ver o que dá. Como é, Não, como na é que verdade, é isso? a vida do atleta, ela tem mais ou menos um tempo, né? Ela tem um prazo de validade. Sim. E eu já tô com 39 anos. Que é ali por uns 40, 42, né? Aham. Se eu jogar até 42, já vou estar passando já da média. Então vai se entendeu? aposentar no Pato. Olha que Mas beleza. a minha ideia, como eu sempre falei,
não era nem ter saído do Pato quando eu fui de Sorocaba, né? Mas aí depois rolou aquelas situações da pandemia e tal. Então o Pato foi bastante prejudicado financeiramente, né? Então a gente tem nossos planejamentos, nossas coisas para que às vezes as pessoas não entendem, né? A torcida, né? Mas enfim. E aí acabei no Sorocaba e voltei. Mas a ideia é não sair do Pato, né? Mas a gente sabe que às vezes não depende só da gente, né? Depende de várias coisas, né? De vários... É que, acima de tudo, o futsal é um trabalho, né? Sim. E aí o torcedor não vê o futsal como um trabalho, Não. né? E pra gente é um trabalho. Da mesma forma que uma pessoa vai trabalhar numa empresa lá... E é transferida muitas vezes, né? E pra gente, a gente vê dessa forma, né? Mas a torcida do Pato é muito fanática, É bem né? fanática, É muito bem fanática, assim. É muito... Apaixonada. Meu Deus, Ah, é muito apaixonada legal. mesmo. A diferença, por Apaixonada. exemplo, assim, da nossa vida é o seguinte, que é só um time que pode ganhar. Só um time vai ganhar. Entende? A sua clínica, ela vai atender. A clínica lá do fulano vai ter Sim. gente. A outra, Sim. o sol brilha para todos. Mas no esporte, É só só um um vai que vai ganhar. chegar, Você né? entendeu? Então. Essa é a diferença. E aí, o que o povo... A cultura do esporte é o quê? Que o segundo lugar não serve. Entendeu? Só vale o primeiro. Só vale o primeiro. O segundo é sempre triste, né? Sempre segundo- o segundo lugar, poxa, Mas se a gente segundo for parar não. pra É pensar- um sentimento de derrota. O segundo, bom, olha É um quantos sentimento de ficaram para derrota. trás. Não é? Mas o vice Mas no ainda esporte gera é- na torcida um exatamente. sentimento de E eu derrota, acho que né? o grande problema do atleta de alto rendimento é quando ele não consegue diferenciar o atleta da vida pessoal dele e aí, de repente, aquilo se estende a ele, né? Então, assim, ele perdeu, as pessoas estão hostilizando ele e ele já acha que já invalida ele, né? Sim, a pessoa, né? Aí e toda a você- trajetória, muitas Isso, vezes, você né? errou. Ah, sei lá, ele errou um lance lá, não sei o que, não sei o que. Aí já não presta mais. Mas aí ele entender que aquilo ali é um momento, né? Que Sim. como todo ser humano vai acontecer alguma coisa, Ela né? não gostou. A gente vai errar, né? E não tem, a gente não é uma máquina, né? Claro. Em algum momento vai acontecer alguma coisa. E aí agora eu acho que a gente tá se olhando muito mais para isso, porque a gente conversa muito, eu e o Johnny, no sentido de que o esporte ele é mais emocional. Claro que a parte técnica é importante, mas ele é mais emocional. Quem tiver mais resiliência, né, mais flexibilidade ali emocional, Inteligência emocional, Total. né? Inteligência vai emocional se dar bem. e espírito de liderança. Eu acredito que né? o jogo em si Ele é mais eu acho que de mental. 70% a 80% mental. Primeiro você ganha aqui, né? Todo Totalmente. mundo Primeiro você diz tem e que tá acreditar certo. primeiro que você vai ganhar, né? E aí você também tem que perceber que você tem que sentir isso mesmo de verdade, né? E aí, às vezes você vai errar, né? Às vezes erra, mas aí se você erra e não tem um emocional bom, você já Exatamente. já cai. Prejudica, já fica mal. Não tem aquela coisa. Eu falo que a gente se motiva de duas formas, né? Ele, por exemplo, ele se motiva muito com tipo assim, eu duvido que você vai conseguir O fazer desafio. É. O Muito desafio. competitivo. Ele é Eu muito duvido competitivo. se adotar mais 2 cachorros aqui em Pato. Essa aí tu vai ganhar. Essa eu vou deixar você ganhar. Tem uma feira de adoção. Ah, tá Essa eu vou deixar você ganhar. Não, quando eu vejo que tem alguma feira, ele fala, você nem pensa, não, mas eu só queria ver os Vou te mandar aqui filhotinhos. pro É. Não, mas ela já virou a chave. Não, mas eu virei, né? Mas, Já virou, já virou. eu não me motivo com essa coisa dele, né? Se alguém vier competir comigo, fala, ai, pode pegar. Vai. Tô com preguiça, sabe? Te dou de presente. E aí... Mas eu acho que o que aconteceu, assim, na nossa vida, que foi importante, foi que eu fui buscar um novo propósito, né? E aí fui... Você entende que todo o excesso esconde uma falta, né? Então, assim, esse meu excesso de cachorro, tava escondendo uma falta, né? De um propósito na minha vida, de alguma coisa que eu quisesse, enfim, alguma coisa por mim. Aí eu fui estudar, falei, agora eu vou estudar. E aí eu vou conseguir. E aí... todo ano eu me mudava, todo ano eu fazia um ano de faculdade e me mudava, fazia um ano de faculdade e me mudava. E aí você escolheu a psicologia. Escolhi a psicologia, já sempre sabia que eu queria psicologia. Só que eu não conseguia me formar. Eu fiquei 9 anos na O faculdade. Johnny não deixava. Não, toda vez eu mudava. Daí eu consegui me formar, graças a Deus. E aí eu falei, aí eu tive filho. E, meu... Aí é outra Estudei, demanda. tive filho, né? Mudou totalmente. E aí eu percebi que eu podia usar a empatia para um outro lado, né? Eu atendo SUS, né? Então, tipo assim,
É muito legal, gente. É uma troca muito legal, sério, assim, ó, é incrível. E aí aquilo, eu não tenho mais essa necessidade de buscar animais e tal. Óbvio que se acontecer na minha frente, eu faço parte daquilo, eu já acho que a responsabilidade é minha, eu boto no carro, levo, papapá, eu faço tudo. Esses dias ainda peguei o carro, fui lá pro interior. Lembra, Johnny? Foi. Mas agora eu entendi melhor, então, uma situação que foi na época dos fogos. Que vocês foram, assim, importantíssimos. Vou falar disso porque vocês realmente foram importantíssimos. Eu acho que, às vezes, vocês nem sabem o tanto que vocês foram importantes. Mas, na época que a gente estava tentando fazer a votação da lei contra os fogos de artifício em Pato Branco, e aí a gente mobilizou uma campanha e a gente pediu ajuda para os jogadores do Pato, assim, que na época eles mobilizavam muito a torcida, né? E o Johnny foi o primeiro que ele topou, não sei nem se vocês lembram disso, isso foi 2019, eu acho, 2020. E vocês toparam, e o Johnny gravou vídeo tentando conscientizar as pessoas que os fogos de artifício não eram legais para as crianças. A bolinha tinha muito pânico. Os animais e tudo mais, assim. E eu lembro que a gente fez uma faixa, né, contra... Ai, me lembrei. Dos fogos de artifício, e você me mandou uma foto, não sei se foi você, alguém mandou no grupo uma foto amarrada com a chupeta, assim, com a chupeta, porque não tinha onde amarrar, mas o Pato ganhou naquele ano, acho que foi 2019 Foi mesmo, no desfile, não quando desfilaram com aquele carro lá, aí eu... prendi a faixa lá. Exatamente. E aí vocês prenderam a faixa, aquilo trouxe uma visibilidade muito grande para aquele movimento que queria aprovar a lei que proibisse a soltura de fogos de artifício, sabe? Então, assim... Deu certo? Super certo. A lei foi aprovada em 2022. Eu nem sabia disso. 2022, 2020, não lembro mais. Graças 2021. a Deus. A lei foi aprovada em 2021, foi aprovada, acho que foi no período que vocês estavam indo embora. Sim, a gente já tinha ido. Mas, assim, aquela campanha que começou ali, que vocês foram super participativos, acho que vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vocês mobilizaram em prol daquilo. Não fazia a menor... Aí depois teve a votação, a lei foi aprovada, inclusive é proibido fogos aqui em Pato Branco, apesar que tem uns outros aí que soltam ainda, enfim. Sempre mas foi. E agora eu entendi, assim, acho que esse seu ímpeto, tanto da empatia, tanto seu quanto do Johnny, porque é visível, né? Apesar do Johnny falar um pouco menos sobre isso, mas é visível, assim, essa empatia de se colocar no lugar do outro, de realmente falar, poxa, não precisa disso, né? Que não faz sentido, não faz né? sentido isso, pra que isso? Pra né? mim não Vamos, faz menor, né? não tem sentido. Não tem sentido mesmo, assim, né? Você corre o risco ainda de se machucar, tipo, né? Então, assim, foi uma participação de vocês nisso que vocês fizeram, assim, totalmente sem... Não, sem intenção, só com a intenção de ajudar, né? De ajudar a causa, e funcionou, tá? Eu Só me queria dizer lembro, que funcionou. a gente desfilou com aquela faixa. Sim. E eu lembro da fotinha amarradinha com a chupeta ali, não lembro de quem que era aquela, de que neném que era aquela chupeta, mas era de eu alguma acho que era das... do Vi. Eu acho que era. Porque eu tinha acabado de parir, né? E ele ganhou ali, ele nasceu em março. E aí era novembro, eu acho, dezembro. Então era isso mesmo. Então, mas foi que maravilhoso. Legal saber disso. Foi maravilhoso, assim. Então, essa é a ideia da gente fazer o bem, né? E... Exatamente. Às vezes a gente faz uma ação que a gente nem lembra depois, e que isso está reverberando, e isso está, né, tocando outras pessoas, influenciando outras pessoas. Eu acho que isso que é o bacana. Gente, adotem cachorro. Então, eu ia falar disso agora. Vocês sempre adotaram. Sim. Isso é um combinado, assim, entre vocês? Isso faz parte da vida de vocês? Tipo, não vamos comprar, vamos adotar. Como é que é isso? Eu acho que tem tanto cachorro aí, né? Precisando de um lar, né? Cachorro, gato. Nesses abrigos de cachorro, gato. Sim. Então, acho que tem tantos aí, né? Então... Os feios, os deficientes, Exatamente. que são os que as pessoas menos olham. Gente, né? eles não dão problema de pele. Quer dizer, dão, mas muito menos. Fala Cara, que não dão. a Fiona, nós fomos pegar ela lá num abrigo, cara. Nossa, era feio. o Era negócio, insalubre. Era muito feio. Sério, assim, ó. Nossa Senhora. Lembrei o nome Ganhou da na cidade. loteria, hein, Araçoiaba. Fifi? Araçoiaba. Era o nome da cidade que a Araçoiaba gente da foi buscar Serra. ela. Era do lado de Sorocaba. Que a gente Aí ela buscou. viu uma publicação O de sempre. da mulher do Rodrigo. A mulher do Rodrigo falou, estou como é que era? Apadrinhando uma cachorrinha da ONG tal. Eu olhei pra ela e falei,
Porque eu sempre falava assim, eu quero ter uma bem peludinha dessas assim. Estopinha Enquanto eu mesmo. não achasse aquela... Porque eu sabia no meu coração que ia ser de um cachorro. E ele sabe, né, amor? Eu falava isso. Não é da minha... Né? É verdade mesmo. Eu falava, vou achar uma cachorra peludinha. E vai ser uma cachorra. E eu não queria um cachorro filhotinho. Porque é um momento crítico, assim, que eles Sim. comem tudo. E eu não estava disposta, né? Aí eu falei, ela vai ser um... Eu imaginei tudo, gente. E deu tudo certo. Porque eu tenho isso. Foi ali. É bem The Bateu. Secret, assim. Aí deu tudo certo. Ela postou a foto, eu mandei pra ela. Aí eu conversei com ele, falei, Mas aí deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente decidiu pegar outra cachorra, porque aí a Vitória tinha morrido, o Calvin a gente tinha deixado lá com a minha sogra. tava só a bolinha. Só falava a bolinha, já tava meio caquética. Sim. Daqui a pouco ela ia morrer E também. a gente queria que o Vicente tivesse essa então. experiência, né? E aí apareceu essa E E coisa. a gente, foi. final de semana, sempre ia pra parque, e a gente sempre gostou, a gente sempre foi cachorreiro, né? E aí eu falei, só não quero um cachorro mais muito grande e tal. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um cachorro de uma forma mais responsável, que caiba no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. E aí veio a Fiona, super querida, zero defeitos, ela vai pro largo, fica jogando bolinha, até a patinha dela ficar... raspa, ela fica em carne viva, assim, sabe? No meio dos dedinhos, assim. Eu até tô super preocupada, assim, com ela. Falei, eu vou levar no veterinário. Eu acho que ela tem pisado errado. E aí ela é essa fofa, assim, super querida. Nossa, zero defeitos. Zero defeitos. Ganharam, então, um presente. Depois de tanto errar, acertamos. Depois de tudo que passaram, finalmente veio uma. E ela tá com 4 anos? 4 anos. 4 anos. Vai viver, eu acho que até uns 18, 19, Pelo fácil, menos, né? Come ração Ó, super premium, fórmula natural. Essa aí já começou. Olha, temos um garoto propaganda aqui, inclusive. Aí Pode falar. Bota um franguinho misturado. Fórmula natural, patrocina a gente. inclusive. Não, mas olha aqui, ó. A Fórmula Natural patrocina futsal. Eu adoro essa ração. Adoro. De verdade, sim. É muito adoro. boa. Eu conheci muito a fábrica. boa. Eu fui lá, que lá em Sorocaba, o time é da Magnus. Então, eles têm as duas linhas, né? Eles têm Exato. outra que é a Origins Na também, verdade, né? é o grupo Admax. Não, isso, que é exatamente. o seu Adir, que é o cara que isso. patrocina o time. Aí ele tem algumas linhas, né? Que é a Magnus, que acho que é uma linha mais inferior. Tem a Origins, que é mediana. Isso. Tem essa fórmula natural. Tem a Eu não sei, me engano, fórmula tem, acho que tem até outra. Mas eu não tô lembrando o nome. Aí a gente Você foi foi lá, lá, né? fez uma visita na fábrica. Eu sou Conhecemos apaixonada lá. pela filosofia deles. Os cães. Cães guias, né? Eles têm uma linha toda, junto com a Origins, voltada para animais que são cães terapeutas, animais que são animais de apoio emocional. Então, eles colaboram com asilos. As ações deles extrapolam muito, assim, as ações sociais Sim, deles legal. extrapolam muito o padrão do que a gente vê normalmente, sabe? Então, assim, eu tenho uma admiração enorme. Tô falando não é porque eu quero patrocínio, não, tá? Não, mas Mas é se uma quiser, verdade. A gente Eu tem que falar a conheço, verdade, né? Eu conheci o André, que é da Admax. Sim, ele tem contato com ele. Eu conheci o André e a gente teve contato uma época por causa dos cães terapeutas e foi aí que eu conheci a filosofia da marca, sabe? Então, assim, eu realmente tenho uma admiração muito grande por eles e a Fórmula Natural é uma ração excelente, assim. bom. Você está muito bem assessorado Exato. de não parceria. tem corante, não tem um monte de Ô, coisa. Fifi, vai viver até os 25, minha E filha. aquela é a ração ainda que é feita com carne fresca. É carne fresca, Aquela fresh meat, exatamente. muito Você boa foi essa. ver na hora que fazem as rações? Fui ver tudo. É muito legal, né? Muito o processo legal. todo é uma Nossa, coisa uma empresa assim gigante. que a gente nem imagina como que é nem muito imagina. legal. É muito Tem legal. noção. Mas a Bem Fifi, bom. então, ó, comendo fórmula natural, dormindo na cama, tenho certeza. Na cama dela. Ela gosta Na da cama dela. Ela gosta. Ela pode até, mas ela Então, dorme na cama dela. mas você tá na cama dela? Tem uma cama? Um ninhozinho ali pra Ela ela. dorme. Tem uma cama, sem estresse, Zero. A bolinha. né? Só bolinha o dia inteiro. Biscoito. Vai no largo todo final de semana, fica lá brincando com todas as crianças. Exercício, correndo. A aguinha só com aquele negocinho anti-tártaro. Tá vendo? Olha aí, tem tudo pra chegar no mínimo até os 25. Vai chegar. Ela vai nos Jogos do Pato? Não. Não, né? Aí é muito estresse Aí é pra muito ela. estresse, é. Aí é muito estresse, não Muito pode. barulho Muita pra ela. emoção, muito barulho, é. não pode. Gente, e se a Fifi tivesse que descrever o Johnny? Como é que você acha que ela descreveria o Johnny? A Gabi fala que ela tem medo de mim. A Fifi tem medo. A Fifi ou a Gabi?
A Fiona tem medo de você? Eu acho que eu sou a Por quê? única pessoa que tem zero medo de você, né? Não, Por que, não é que que as ela... pessoas... Peraí, vamos voltar agora nesse assunto. Eu já tava quase encerrando, mas agora ficou interessante também. Por que as pessoas têm medo do Johnny? Porque eu sou muito sério. Você é sério? deve Não, ser ele isso, não né? é sério. Ele não achei é. ele muito sério. Não, mas aqui. é que ele é muito fechado. Então, a primeira impressão que ele dá não fica nele... muito arreganhado, assim, né, pra zero, todo mundo, né? Zero. Exatamente. É que ele fica desconfortável na presença de pessoas novas, assim, que ele não conhece. Normal, né? Gera um desconforto pra ele isso. Não é uma coisa, né? Ele natural para ele. E ele tem consciência disso, eu tenho. A gente também... não tô aqui... eu tentando mudar a pessoa, Sim. sabe? Você tem que aceitar o jeito dele, né? E ele também aceita o meu jeito, que eu sou mais extrovertida, eu falo pra A gente caramba. percebeu. Ela A gente percebeu isso. Ela veio pra... A balança tava muito descompensada. Ela veio pra dar uma equilibrada na balança. Mas eu sou uma muleta pra ele, a verdade é essa. E os melhores amigos dele são tipo eu. Eu acho que ele usa isso como, de verdade, pra compensar. Então, os amigos Imagina dele... se eu fosse ter um amigo que não falasse também. Não, ia ser, né? Ia Então, ser assim, estranho. a gente tem vários amigos, assim, o Roberto... Nossa, tem inúmeros, assim. E aí, ele acaba sempre fazendo amizade com essas pessoas. Mas ele é mais fechado. Então, as pessoas têm um pouco de receio. E aí, ele não tem filtro. Quando ele vai... Não é que ele não... É que, na verdade, Ele não ensaboa. eu não sou muito ensaboado. Se eu tenho que falar alguma coisa, a pessoa Objetivo. fala. ele Gostou, não gostou, ele não vê fala e sentido, pronto. assim, de ficar falando, viu, preciso conversar com você, mas assim, tá. Ele fala, mas não sei o que, Ele já fala, né? Entendi. Então, eu acho que ele cobra de uma forma que daí as pessoas também não estão preparadas e aí ele acaba gerando um pouco de medo. Ainda assim. mais nesse mundo que tá cada vez mais mimimi, né? As pessoas realmente não estão preparadas mesmo, assim. Então... E ele tem uma coisa que eu acho muito legal também, que ele não fica em cima do muro, né? Eu acho que é importante a gente também se posicionar, né? Claro que não tô falando de extremismo, tá, gente? Sim, eu sou sim, totalmente sim, contra o sim. extremismo. Eu acho que enfim, a gente tem que estar aberto para mudanças. Mas é se posicionar como quem você é, tipo de assim, verdade, olha, né? eu não gostei disso, ou olha, tem que fazer assado, mas eu acho que com respeito, né? E tudo mais. Então, e a gente troca ideia, então às vezes eu percebo que tem pessoas que, tipo assim, quando ele se solta mais, fica assim meio. Né? Nossa, ele É a mesma pessoa? É engraçado, né? E aí eu percebo isso. E aí a Fiona, não acho que a Fiona tem medo de ti, mas é que eu acho que ele faz umas coisas assim, que ele fica assim com ela, e ela não entende se ele Mas tá ela bravo tá ou ali, não. inclusive, acho que do lado dele, não tá? Não, ela adora ele, só que daí ele faz umas coisas assim que ele tá provocando Fica ela. provocando. E aí eu falo, Johnny, não faz isso que ela vai ficar com medo, tadinha. Às E vezes a ela Gabi esquece que ela é um bicho. Ela é um animal racional, sim, né? claro. E às vezes ela acha que é Ela uma é criança. instintiva, né? Não vai. daí ele faz isso e eu acho Ela que... fala, pede desculpa pra ela. E você pede? Claro que não. Desculpa, um cachorro. Não é, gente, a gente tem um filho de 5 anos, entendeu? Então a gente tem que dar o exemplo. Então, tipo, eu falo, né, pede desculpa, mas assim, como exemplo pra uma criança, entende? sim. Eu tenho um motivo. Calma, peraí. Não é bem assim. Mas isso acho que é muito nosso, assim. Tipo, às vezes eu tô passando, pisei sem querer no pé do meu cachorro. Meu Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. E daí, às vezes, o Leandro passa, ele dá uma pisada, assim, o cachorro grita, ele, ai, meu Deus. Assim, tipo, Não, ai, meu, igual tipo, ai, meu o Deus, que Johnny. frescura. É isso que ele quer dizer, sabe? Eu falo, mas pede desculpa, você pisou. Sim, aí tá ele vendo, que não sou só eu. Não, acho que isso é uma coisa, assim, É. de mulheres Viu? mesmo. A gente é mais empática. Acho que né, a gente tá ali. Mas, vamos, que você não me respondeu ainda. Tá. Se eu fosse... Como é que era a pergunta? Como que a Fiona descreveria o Johnny? Eu acho que a Fiona... Quem é o Johnny pra Fiona? Ele é super carinhoso pra ela. Tá sempre pegando ela. Vem. Mima. Ele tá sempre pegando ela e fazendo carinho nela e dando bastante atenção pra ela. Essa parte, assim, eu acho que é o que mais faz, né, amor? Eu falo às vezes pra ele, dá comida pra ela. Eu esqueci. Então ela já sabe que eu sou... Eu tô fazendo um trabalho com a Fiona agora de Projeto Verão. Entendeu? Fitness. Ela Aí tem É uma quer- boa desculpa essa. Ela tá meio começando a ficar já cinturada. Então, ó, agora no almoço vai dar uma segurada e come só à noite. Tava com fórmula natural à vontade. Entendeu? Não pode livre demanda. Não pode. Mas eu acho que ela descreveria ele como um dono que dá bastante carinho, assim, sabe? Afeto. E eu vejo muitas vezes ele falando com ela assim,
como tu é boazinha, né? Meu Deus do céu. Nossa, mas a gente acertou. Ela é muito boazinha. Ele mesmo falando que... Ele mesmo tá admirado. É, Acho que ele tipo pensa, assim, meu Deus, tudo aquilo que a gente já passou não é possível. cara, que é isso a isso gente mesmo. fala muito. E ele fala, como você é legal. Nossa, não sei o quê. Nossa, ela é perfeita. Não. Então, eu acho que ele é muito carinhoso com ela, assim, sabe? E como que ela descreveria a Gabi? A Gabi é quem dá comida pra ela. É o meu estoque. Cara, tipo, sei lá. A Gabi é como se fosse a mãe dela e eu sou o pai dela. E a Gabi também é carinhosa com ela. Deixa eu ver mais o que ela poderia falar. Nem sei. É isso. É isso. Quantas palavras. Quantas É palavras, isso. quantas palavras. É tanta coisa eu que achei ele que não ele ia tem, falar né? assim, ela tá esperando um irmãozinho. Ela já tem um irmãozinho. Tem. Um irmãozinho cachorro. Tá. Ou um gato, né, gente? Eu percebi que tá Ah, é faltando um verdade. gato nessa família aí. Mas o hein? gato, Mas ele é difícil de levar Não é não. mudança. Não é não. Aí eu ia ter que fechar Eu as te mando ali casas, um WhatsApp sabe? depois. Ó lá. Pô, tipo assim, ó, se é pra ter gato e viver ele solto e ir na casa dos outros, aí Ah, não, isso não. Castelado. subindo no não. carro dos outros. Isso eu acho legal. Não, isso eu acho legal que vocês são muito responsáveis, assim. E eu acho que é por aí o caminho. E que bom que vocês podem falar isso para as pessoas e conscientizar as pessoas dessa forma, exatamente. sabe? O BO é meu, eu assumo, né? Tipo, carrego minhas dores, carrego, né, as minhas... Mas a responsabilidade as consequências das minhas decisões, mas a responsabilidade é minha, Total. eu que tenho que resolver. E não vou ter um gato porque eu não tenho como manter ele domiciliado, eu não tenho, então eu não vou ter. Isso é tão importante e, assim, os animais seriam muito mais felizes se mais pessoas fossem assim, porque evitaria abandono, evitaria isso de pegou, adoeceu, deixa de qualquer jeito, né? Então, isso é muito, muito importante, assim. Então, eu quero dizer que eu adorei receber vocês aqui. Adorei conhecer vocês como casal, eu achei divertidíssimo, assim. A forma como vocês lidam com os animais, né? A família de vocês, a família multiespécie de vocês, assim, Sim. realmente é muito inspiradora. E espero que vocês fiquem muito tempo aqui em Pato, se aposentem por aqui, fiquem por aqui, para a gente poder, inclusive, conviver mais com a Fifi e esperar para ver, porque eu duvido que vai ficar só a Fifi nessa família. Daqui a um tempo a gente vai conversar. Deixa o universo ver o que ele vai fazer. Mas a princípio a intenção é a gente ficar só com ela mesmo. Tá bom. Evitar, né, gente? Ai, porque a gente passou maus bocados. Sim, não, eu te entendo. Todos os lutos que você passou ainda estão sendo processados, ressignificados. Isso ainda tá... né? Então, O luto até que eu acho, assim, que tá tudo bem. Mas a gente abdicou de bastante coisa, né? sim. Teve bastante coisa que a gente teve que abdicar. Então, tipo, não ia viajar porque tinha o cachorro, papapá, várias coisas assim, né? Mas, enfim, Então, faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Ensinou muita coisa pra gente, né? E os bichos, eu acho que tem esse papel também importante, né? Com Então, certeza. adotem cachorros. Eles são... Ou gatos. Eles também são fofos, né? São. E é isso, assim. E Manu, vou deixar pra você. Você hoje tá tão caladinha, quase não falou, né? tá aí meio, Eu estou né? borocochó por causa da minha gata. Aí lembrou da gata. A gente se emociona. Sim. Estou borocochó por causa da minha Calma que vai dar tudo Agninhas. certo. Já está dando certo. Já, não, ela tá ótima, tá ótima. Já tá voltando a ficar coradinha, já tá ficando com o nariz rosinha de novo. Então, né, vamos aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Então, Empório do Pão, a gente vai comer esse bolo delicioso agora. Tem um cafezinho aqui também. A Casa Reale, que disponibiliza todos os itens da nossa mesa. Também tem a plaquinha deles aí. E aí, assim a gente termina mais um episódio, super felizes. Foi muito bom a conversa hoje. Como eu falei, nenhuma experiência única, então eu me identifiquei muito com a história, com tudo que vocês contaram. E é isso, pessoal. Eu adorei, Muito obrigada. gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Fifi. Ela tá ali, eu tô pegar escutando. fio aqui pra dar tchau pra ela. Vamos dar tchau. A gente também ficou Ela muito tá- feliz, agradece o convite, né? De a gente poder contar a nossa história. Esses olhinhos Ela é pretos, linda. é muito Maravilhosa. lindo. Perfeita, gente. Ó, zero Ela tá defeito. maquiada. É uma mistura de A guaxinim. minha mãe fala que ela é muito O feia. olhinho aqui, né? Parece aquele guaxinim do Guardiões da Galáxia. É verdade. Misturado de Vamos Yorkshire. Vamos Não sei o expor quê. essa Rock. avó aí, ó, que fica falando que ela é feia. Não tem nada de feia, feia. maravilhosa. Mas a beleza dela interior é muito grande. Ah. Né, Fio? Gente,
Só pra gente finalizar, então, eu quero que vocês deixem um recado aí pra galera, assim. Um recado, aquilo que vocês acham que é... eu preciso falar isso pro mundo ser um pouco melhor. Johnny, vou começar com você, Opa. que não gosta de falar. Cara, relacionado a essa... Não compre, nem adote. Eu acho que tem tanto bichinho aí. Não compre nem adote, não. Não compre. Adotem. Não compre, adote. Eu falei que não compre, não adote. Não compre, adote, né? Porque tem tantos bichinhos aí precisando de um lar, né? Então... E sempre é bom ter um bichinho em casa. Desde que eu me entendo por gente, a gente sempre teve cachorro. Né? Até tem uma história que eu tive, acho que uns 5 cachorros na minha infância. Todos e chamavam os Juca. 5 eram Juca. Não Todos os tinha cachorros. erro. Era todos os tipos de... Era caramelo, era preto, era... Aí teve uma que era uma Tudo Juca. fêmea. A fêmea era Chica. Então, cachorro é bom, cara. Eu gosto de cachorro pra caramba. Tem gente que gosta de gato, tem gente que gosta de... Agora tem vários bichos, né? Tem gente que tem porquinho da Índia, tem gente que tem coelho. Ah, ele tá falando do Cita. porquinho da Índia, que Não, minha mas tia tem mesmo, porquinho da tinha. Índia. Tem, A viraram... Karine tem viraram- macaco, tem jabuti. Tem vários, Desde que seja legal, né? Não precisa daquelas Exatamente, coisas desde da... que seja legalizado, legalizado, né? E cuidado com o Exatamente. respeito que cada espécie merece, né? Exatamente. Porque E esse é- negócio também, né, de cuidar de um cachorro como se fosse uma criança, também não tá legal, também não dá. né? Exatamente. Então, Deixa acho o bicho ser que bicho. é bom ter um seu petzinho aí, uma companhia, é legal. Isso Eu aí. gosto demais. Então tá, Johnny, obrigada. Gabi, nada. seu recado pro mundo. O que eu queria falar? Eu acho que eu concordo com o que o Johnny falou, né? Eu acho que você adotar o cachorro é um ato de amor, né? Que você também pode fazer com você mesmo, né? Porque, gente, é um amor incondicional, assim, né? Super queridos. E aí você fala, eu mudei a vida de um serzinho no planeta, né? E eles mudam a nossa. E a eles gente mudam muda deles, super. eles mudam a nossa. Aí sempre tem um pai, um vô que odiava bicho, quando vê agora adora, só vive, né? Então, assim, eu acho que essa bandeira da adoção a gente levanta, embora também, né, quem compra os seus cachorros, tá tudo bem, né? Eu acho que... Não há julgamentos, mas há zero. escolhas, Não né? tô aqui para julgar ninguém, né? Essa não é a minha ideia, mas dentro da minha família a gente traz essa ideia, né? Eu não fico ensinando, eu tô aqui pra julgar. Adote. Não, que nem o nosso filho adora o Yorkshire, né? Sempre fala, mas é... E essa, eu E acho- tô vendo outra crença limitante ser quebrada daqui a pouco. Daqui a pouco me chega ela com Yorkshire. Comprei pra você. Ou achou, né? Vai saber. Gente, mas assim, ó, Achar de mais verdade. difícil, York, mas... Eu não tenho essa. Ontem entrou um cachorro lá dentro de casa, né? De noite, a hora que eu vi, a farmácia estava entregando negócio, entrou um cachorro. Aí eu achei o dono lá. Mas enfim. Pra eu sorte acho do que- Johnny, você achou o dono. Eu entrei com aquele cachorrinho ali, sim. Mas eu acho que essa bandeira da adoção, e eu acho que também eu acho que é legal a gente falar dessa relação terapêutica, né? O que o bichinho tem a oferecer pra gente, de que forma que ele pode tocar a gente, né? E a gente se permitir também amar um bicho e ter, né? E assim, ter trabalho, um pouco de trabalho. Eu não quero porque eu não quero ter trabalho. Morreu aquele lá, nunca mais eu vou ter. Gente, não é sobre isso, é o contrário. Então tenham um bicho, sabe? Permitam-se ser tocados, né? E amar de novo, e fazer diferença na vida de outro bichinho. Eu acho que é mais sobre isso, assim, sabe? E aí, deixa vir. Deixa fluir. Deixa a vida fazer seu papel. Ah, é maravilhoso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Espero que vocês Gostamos tenham muito. gostado tanto quanto a gente gostou de estar aqui. Até o próximo Beijo, até mais, episódio. gente. Tchau, tchau.